a forma com que as pessoas se relacionam e a forma com que elas se relacionam com a empresa e a empresa se relaciona com as pessoas foi modificada. E, de novo, a gente falou alguns episódios para trás, quem quiser resgatar, assiste lá, sobre a questão da pandemia. Exato. Ah, Vanderlei, mas é recente, o impacto pro Vanderlei, tal quanto para a sociedade brasileira, foi muito maior pós-pandemia. Então, é que foi exatamente lá que o Vanderlei decidiu deixar o mercado corporativo em definitivo e voltar para a consultoria. É uma questão de propósito, de objetivo de vida. Qual é o diferencial competitivo das empresas? São as pessoas. Porque você não vai ter duas Maria Fernanda dentro da PUC. Nós não vamos ter duas Mili dentro das organizações onde ela atua. Nós não vamos ter dois Vanderlei, porque nós somos seres únicos. E com todas as nossas qualidades e defeitos, com todas as nossas competências técnicas e comportamentais adquiridas aí ao longo do tempo, nós ainda assim somos o diferencial. Será que todo mundo precisa seguir o líder? Será que cada um não consegue achar o seu tamanho, o seu passo, o seu compasso, o seu ritmo, não é verdade? Então, quando a gente fala dessas mudanças, é porque a gente tem praticado ou exercido essa questão de querer ir na direção que todo mundo vai. E já existem, né? Eu me lembrei de Walt Disney aqui agora, né? Eu quero o impossível, que lá a concorrência é menor. Olá, muito boa noite, conectados. Estamos aqui para mais um Fala Vanderlei aqui do nosso Connect, ao vivaço com vocês, com o nosso querido Vanderlei. Fala, pessoal. Boa noite. Com o Salatiel hoje ali nas trincheiras no nosso estúdio, os Tech Job. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Por nada. Boa noite, pessoal. E hoje nós temos uma convidada ultra especial. Olá, temos história pessoal. Nessa bancada aqui, hein? Boa noite. Michele. Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Uma honra. Muito obrigada, Mi. Muito obrigada pela participação. Muito importante. Era para você estar aqui nessa bancada há um tempo. É uma honra estar aqui, sem dúvida. Obrigada, viu? Nós vamos hoje continuar falando de planejamento, mas eu quero te contar uma coisa, Vanderlei. Deixa eu para contar agora. Contar agora. Vivo, que é para mim não poder falar nada. Inclusive... Aí vem. O golpe tá aí, cai quem quer. Inclusive, Mi, a gente tem que te contar uma coisa. Ai, meu Deus. Não tem script, não tem ensaio. Você viu que você já chegou, já não tem papel, não tem nada. Eu tô assim, né? Nossa, não vai rolar um ensaio. Scriptzinho. Não tem nada. É no... É assim que é bom. É no feeling. Ah, o Elton já tá pedindo pra você falar perto do microfone. O Elton, que não está aqui. Mas tá ligado. Mas tá ligado. E o pessoal hoje aqui tá muito chique. Eu tô de uniforme. A galera hoje tá acompanhando. Pessoal, tudo firula. Ela tá vestindo a camisa literalmente. Olha lá, o logo da Plim. No peito, da esquerda do peito. O amor da sua vida, a empresa que você fez e que você sua a camisa lá para conduzir todos os dias. Amém. E olha... Não é fácil não, Vamos falar disso hoje, Vamos né? falar disso hoje. Haja senhor. Haja. Graças a Deus. Mas hoje tem muita história para contar. E a história que eu ia te contar, Vanderlei, é como eu conheci a Michele. Que tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Então manda bala, porque eu não conheço não a história, né? de como você conheceu a Michele. Já conto. Mas tem um monte de gente conhecida aqui, ó. O Otávio Garcia, o Diego tá aqui. Oi, Chico. O Chico hoje tá de longe, mas tá com a gente aqui. Tá conosco. O pessoal da Plim, o Elton, que já andou cornetando, e a Karina Lune também tá com a gente. Então bora lá, vamos contar como é que você conheceu a Michele, que eu também tô curioso. A Michele, Vanderlei, veio num momento que eu precisava... Eu tinha tido 2 anos iguais na Plim, simplesmente iguais. Os mesmos problemas, as mesmas ocorrências, tipo a alta, a baixa, a falta de fechamento de cliente, igual. E aí, a hora que eu entrei no ano que foi, acho que 2022, né, Mi, que a gente se conheceu. No meio de 22. No meio de 22. Aí eu falei, não dá mais.
não aguento isso aqui. Já tinha passado o pior da pandemia. Por que eu falo o mic da Michelle tá baixo? Ainda tá baixo? Ainda tá baixo. Veio pra nós, Chelsea, ela tá... Cara, que Isso que é assessoria. principiante, Fala sério. hein? Não é pra qualquer um, não. Olha o tanto de assessoria que a gente tem. Valeu, Chico. Isso aí. E aí, Vanderlei, eu falei, gente, eu não posso, não dá pra ficar mais desse jeito. Já tinha triplicado a agência no meio da pandemia. Muitos clientes, muita coisa acontecendo. Mas eu tinha uma visão muito rasa, né, do que era, para onde que eu tinha que ir. Eu sabia que eu tinha que mudar o lugar. E aí, procurando pessoas, organizando, que botão que eu precisava mexer, fui começar a procurar pessoas que podiam me ajudar e tal. E aí, me apresentaram a Michelle. E aí, eu lembro que na reunião que a Michelle virou para mim e falou assim, mas aonde você quer chegar? Eu falei assim, eu quero um faturamento de X. Ela fez assim para mim, tipo... Oi? Você quer mexer tudo nisso para esse faturamento? Não, então eu não posso te ajudar. Eu falei, como assim? Oi? Você devolveu oi? Como assim? Ela falou, não, você tem tá desenganada aí. Onde que você quer chegar é muito pouco, não precisa você montar e tal. E aí entrou, e aí eu entendi, naquele momento, o que era o poder do planejamento, mas principalmente de inserir o processo e o processo claro dentro da empresa. Hoje, o processo que a Michelle colocou no nosso time de mídias sociais ainda é o mesmo processo, ainda é a mesma implantação, a gente não mudou em nada. Pelo contrário, a gente cresceu-me em funcionários, né? Cresceu em elaboração de projeto, que foi até um pouquinho que o Vanderlei viu comigo no ano passado, mas na mesma linha de raciocínio. Na mesma estrutura. Na mesma estrutura de processo. E aí que a gente foi entender o quanto que foi importante, mas eu não tinha a noção da questão do planejamento, da questão do processo, dos entregáveis, como eu estava entregando, de que forma que isso ia chegar no cliente, como que eu ia medir isso, principalmente quais eram as métricas, como que eu ia entender a performance do meu próprio sistema, né? Do próprio projeto, da minha operação. Eu diria, arriscaria um palpite, de que além de tudo isso que você falou, e também tem muito a ver com o que a gente vai discutir hoje, está relacionado aí a questão de você buscar auxílio, buscar ajuda, buscar parceria. Né? Naquelas questões que você ou não tem tempo ou não tem expertise, ao invés de você deixar aquilo como uma situação desguarnecida, vamos dizer assim, dentro da empresa, o que você tem que fazer? Dentro do teu próprio planejamento, já identificar, né, essa fraqueza e a partir daí, olhando para as ameaças lá no teu SWOT da vida, que medidas eu vou tomar para amenizar os efeitos dessa minha fraqueza? Sim. E aí você foi lá, buscou parceiro, que é o que a gente vive falando para os empresários por aí, que tem um conceito, talvez, de que, não, mas é caro contratar, e eu diria que tem consultorias e assessorias que não são muito mais caras do que um funcionário, não estou dizendo nem top, estou dizendo um funcionário aí médio, quando você coloca a remuneração dele, salário mais encargos. E se você pensar desse jeito, cara, não tem nada de caro, porque um funcionário, talvez ele fique lá tempo integral e coisa do gênero, mas ele não tem a expertise, ele não tem a estrutura, ele não tem a condição para te oferecer, num curto espaço de tempo, o retorno que você precisa e tornar aquilo, e aí eu chamo de parceria, tornar aquilo, né, efetivo dali para frente. Exato. E amigo, desculpe, se está dando certo, para que eu vou trazer para dentro da minha empresa essas situações? É diferente, inclusive, e aí é uma crítica, pelo menos a minha forma de enxergar essa história, é totalmente diferente, mas os caras fazem isso para reduzir custo do que a gente está vendo hoje da pejotização. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Pegar um funcionário PJ e botar dentro da empresa é uma coisa. Aquilo é uma tentativa de diminuir custo. Por que tentativa? Porque para todos os efeitos, se tiver subordinação, se tiver grade de horário, o cara já provou que tem vínculo. Exatamente.
Então tem uma questão aí que a gente precisa olhar. Mas está totalmente pertinente, bacana, né? Saber que vocês se conheceram, se aliaram nesse sentido, baseado numa necessidade. Sim. Que eu até postei hoje, brinquei, acho que foi no Instagram, que eu brinquei, cara, a consultoria traz pra gente parceiros e traz pra gente amigos. Sem dúvida. Tudo bem que a gente cria uns inimigos de vez em quando também. Faz parte, né, de você criar alguns inimigos, porque aí, de novo, tem a ver com o que a gente está dizendo aqui. A gente já vem de 2 semanas falando de planejamento. Sim. Na semana passada, a gente cavou fundo. A gente foi falar de modelo sistêmico, de olhar a coisa como um todo. Mas se você começar a observar tudo que a gente está falando, faz muito sentido, de novo, né? A gente olhar a coisa de uma forma sistêmica, toda integrada, aonde você não necessariamente precisa fazer tudo, cara. O empresário, né, aquele cara que acha que ele vai economizar querendo fazer tudo, cara, não funciona. Já começa. Ele não vai para a próxima etapa, né, Vanderlei? Ele não sabe Fica o próximo preso, nível. Ele fica preso. né? No limbo, né? E até só puxando o gancho quando você falou, né, do tá caro, porque isso, infelizmente, é uma das o que a gente mais ouve enquanto consultor, enquanto assessor, né? Só que é aquela famosa torneira que está pingando gotinha em gotinha que ele não sente, só que na hora que chega a conta, não tem o que fazer. Sim. É pagar e chorar no leite derramado. Ou como a gente diz, né? Culpa a todo mundo, Exatamente. mas não traz a culpa para ele mesmo. Né? Eu costumo brincar, muito, a Fernanda até fez disso uma brincadeira, que eu falo que a gente tem 2 figuras. Aí até para não dar nome, porque se não a gente não dar nome para as coisas, o pessoal acha que é problema. Né? Então, para não falar o empresário A ou B, eu costumo chamar o empresário do Jão. Né? Então tá cheio de Jão por aí, né? Aquele cara que acha não, ele tem certeza de que todos os problemas que a empresa dele está atravessando são decorrentes do universo. É o universo conspirando contra mim, né? E na verdade, não faz o exercício mais básico que talvez resolva não só o problema da empresa, mas vamos trazer isso para a vida pessoal. Você resolve metade dos teus problemas se você olhar para dentro de você, cara. Autoconhecimento. Para olhar no teu entorno, né? De que tipo de pessoas eu quero me cercar? O empresário não é diferente. Qual é o tipo de pessoa, né? Por isso que o pessoal dizia, me diga com quem andas que eu te direi quem é. Se você pegar como conselheiro um cara que só fala o que você quer ouvir, ele vai ser um péssimo conselheiro. Vai te levar pro buraco, rapidinho. Não tem muito o que discutir. E por isso que os caras gostam do Zé, que aí é o outro personagem que eu costumo brincar muito. Né? O João, que é o empresário que acredita, sabe lá Deus em quê, só não acredita que os problemas da empresa estão relacionados a ele. E tem o Zé, que é o parpiteirão. Né? Aquele cara que você faz todo um estudo, comprova com números, com dados, com uma série de situações lá que a experiência te trouxe, e aí o Zé vai lá e fala, não, faz nada disso, não precisa nada disso, não. Frescura. Frescura, bobeira. Fazer a gestão da empresa é um trem fácil, né? Não precisa disso tudo, não. Então, senhor empresário que está nos ouvindo, tira o Zé do lado e repensa o João, né? Que há em você. Porque, cara, olha um pouquinho para ti, né? É complicado isso. Tem gente falando bem da Michelle. Conta para nós um pouquinho da história da P2G. Bom, vamos lá. Até para explicar, contextualizar o pessoal, o que você faz. Bom, eu sou engenheira de formação, engenheira de produção de formação, e sempre fui apaixonada por processo, né? A minha história começa aí. E eu vim do chão de fábricas e sempre quis entender o porquê que as coisas são como são. Qual que é o processo que as coisas têm que passar para chegar na transformação que ela chega até estar na nossa mão, né? Então, minha origem foi daí. E aí, assim que eu me formei, me especializei em melhoria de processos e fui para o campo. Entrei nas empresas aí para entender realmente como que é a operação. Que caminho que faz para a sua equipe atender, entregar para o cliente, por que isso é assim, entender os gargalos, posicionar as pessoas no lugar certo. Sempre fui muito apaixonada por isso e a B2G nasceu disso.
No decorrer do tempo, né, ao longo aí da nossa trajetória, eu fui observando várias deficiências aí que o empresário tinha, que as empresas tinham, e muito focado em gestão. Sim. Né? O quanto existem tantas ideias boas, negócios bons, empresários com boa vontade. Tem um lugar que está cheio de boa vontade. Sabia que ele ia falar isso. Mas estamos, por isso que eu estou olhando, né? Quer ver? Né? Quer ver? Lá vem lá. Tem uns lugares por aí que ainda cheio de boa vontade. Exato. Empresários com boa vontade, porém, que não têm a visão, não têm o conhecimento técnico que precisa para dar o próximo passo. E aí, o que eu comecei a trazer para dentro da B2G? Não, a gente atende, a gente faz a gestão. O que é fazer gestão? Eu faço o financeiro estratégico, eu faço o caminho estratégico, eu ajudo ele no gerenciamento dos projetos, da inovação, de buscar recurso, de construir um ecossistema para ele avançar. Porque, normalmente, quando a gente abre um negócio, a gente é o empresário. Né? Empresário. O eu preso. Né? A gente está na fase da existência, de entender para que eu existo e que dor que eu resolvo no mundo. Começa aí, é o grande começo de toda empresa, é assim. E, normalmente, vem, né, de alguém que sabe fazer alguma coisa. Ele produz alguma coisa, ele vende alguma coisa muito bem. E aí o negócio começa a crescer, começa a dar problema. Sim. E aí eu falo... Faz parte do processo, Faz né? parte do processo. E que ótimo, né? né? Só que eu brinco que esse é o problema bom de resolver. Desde que você veja isso no tempo certo e busque a ajuda certa no momento certo. Sim. Porque depois, né, vamos falar que a vaquinha foi pro brejo. A gente fala muito disso também. Não é? Não adianta você Aí pedir tem uns pelo milagres, amor de Deus. né, Vanderlei? Não tem milagre, meus amigos. Vamos lá. Vamos lá, né? Eu gosto dessa versão paz e amor da Michele, né? Ela vai toda cuidadosa. Ela não pode, né, Afinal trazer o João aqui. Parte do time dela que gosta muito dela estão escrevendo aqui no site. E com certeza alguns clientes que ela não quer perder. Então ela vai Michele, paz e amor, e tá tudo certo, como eu costumo dizer. Eu vou com amor, Mas como a gente diz, tem uns lugares por aí que também estão cheios de boa intenção. E não há má intenção na nossa fala quando a gente levanta algumas questões aí relacionadas ao plano de voo, como a gente disse na semana passada ou retrasada, que é o nosso planejamento. Sem dúvida. Não tem nenhum pecado da pessoa enveredar pelo caminho do empreendedorismo por opção. Ou até por falta dela, né? O mercado hoje está nos levando a uma condição assim de ter que... Até esses dias eu vi uma reportagem que falava exatamente, né, do número de MEIs que foram abertas aí recentemente, números bastante consideráveis, mas o próprio repórter teve o cuidado de dizer que uma boa parcela disso está ligado ao que a gente acabou de falar, a questão da pejotização, né? Estão contratando as pessoas via PJ. Então, talvez não sejam as empresas que a gente está pensando que vão ajudar aí a alavancar a economia, à medida que de cara já vão ter funcionários, já vão ter uma outra dinâmica, vamos dizer assim. Mas ok, tem uma outra galera que está entrando, está tudo certo de novo, só que entram muitas vezes, e é essa a nossa crítica, né? Estou criticando o empresário, estou falando de atitude, de postura. Sim. Entra nessa sem saber as regras do jogo. Hoje de manhã a gente estava com um grupo de empresários, o pessoal fez uma dinâmica lá, marca o X aqui, marca o X lá, a equipe tinha que levar a bola de um lado para o outro o mais rápido possível, tentaram 1, 2, 3, algumas vezes para ver se diminuía o tempo, e o tempo ficou legal. E depois, moral da história, dá para melhorar ou não dá? Não sei e tal. E o pessoal que estava fazendo a dinâmica comentou, mas vocês não questionaram as regras? Vocês não entenderam direito o que podia e o que não podia fazer, porque talvez, se vocês tivessem tomado algumas outras medidas, vocês teriam reduzido o tempo. E a dinâmica falava disso, é possível melhorar sempre. Então tá legal, comecei do jeito que a Michele colocou. Comecei um pequeno negócio, começou lá, à medida que a coisa tomou corpo, né, como as dores do crescimento, quando a gente é criança.
Dizem que tem as dores do crescimento. Tem mesmo, né, gente? Estou esticando. Total. Os ossos estão esticando, os nervos, os músculos, a pele. Tem a dor do crescimento. É que é imperceptível, né? Talvez, mas tem criança que se questiona. Mas para o empresário é isso. Sim. É a dor do crescimento. Por isso que a gente já brincou aqui 1 milhão de vezes, né? Talvez, e a chamada, inclusive, do podcast é nesse sentido. Cara, acha teu tamanho. Não tem que ficar pensando o tempo todo em crescer. E um pouquinho antes da gente começar, uma situação que a gente estava comentando aqui, a Michele falava disso, e com propriedade, cheia de razão. Ah, mas aumentei muito o meu faturamento. Ah, tá. Legal. E aí? E o resultado? Exato. Porque aumentar faturamento, dependendo da composição dos teus custos, não quer dizer nada. Não paga a conta no final. Quando você vai fazer a continha lá no final, equilibrar os teus recebíveis com os seus compromissos, com o que você tem que pagar, você começa a ter buracos no fluxo de caixa, que já é uma sinalização preocupante para o pequeno empresário, porque não vai ter, muito provavelmente, dinheiro para ficar cobrindo, né, essas lacunas aí de tempo sem grana. E, por outro lado, se o resultado não estiver legal, e a gente já falou isso aqui, vou repetir, se liga. Se eu começo a perceber que o meu produto, no final das contas lá, a margem dele é negativa, que o resultado dele é muito baixo para pagar, né, os custos, porque é a somatória, né, da pequena margem de cada produto que você faz, na verdade, o bolo de grana para poder pagar as suas contas. Sim, falando aqui rapidamente para leigo entender do que eu estou falando. E aí tem gente que está com uma rentabilidade muito pequena, ou até está negativo. E aí eu vou insistir, cara, se liga, porque aumentar o faturamento é aumentar o prejuízo. E do que a gente estava falando? Sentamos aqui na mesa e eu me lembrei de uma coisa que eu achei interessante, que eu escutei essa semana. A loja americana lá da nossa cidade fechou no shopping. Ah, mas porque está ruim. Ué, está que nem mais ou menos outras redes que a gente já escutou. Não está bem, eles estão fechando lojas deficitárias. Pujão, né? O nosso empresário que gosta de botar a culpa em todo mundo. E eu escutei isso hoje. Tudo bem, eu até entendo. O mercado está retraído. O mercado está complicadinho. Vamos tentar falar que está fácil, não. Está amarrado. Tá amarrado. Bem colocado. Agora, eu não posso pautar a minha empresa, o meu resultado baseado nos outros. E isso acaba, Vanderlei, virando uma muleta para muitos empresários. Porque a gente é empresário também, a gente passa pelas mesmas dores, pelas mesmas dificuldades, vendas, é equipe, é N situações que a gente passa ao longo da nossa jornada. Só que e aí? Eu vou viver à mercê do que está acontecendo no meu vizinho, com a economia, com o meu governo, com não sei o quê. Gato, cachorro, papagaio. Exatamente. Ou eu vou mexer o doce e vou pensar alguma alternativa para eu fazer alguma coisa diferente. Aceita, entendeu? Né? Aceita aquela condição, né? Isso não vai mudar, gente. Não vai mudar. Entendeu? Agora, o que eu posso fazer dentro do que eu estou inserido para fazer diferença? Fazer diferente. Pra fazer e diferente. A gente fala muito assim, às vezes as pessoas acham que inovação é algo extraordinário. É comprar um computador novo. Exatamente. É comprar a Alexa. Inventar a roda. Não precisa inventar a roda. Entendeu? A Fernanda dá isso. Ela já existe. Entendeu? E eu falo muito isso, assim, ó. Se as pessoas entendessem o poder que tem o básico, bem feito, né? Entendeu? Parava de ficar rodeando e dar a volta e vai para o objetivo. Às vezes as pessoas tá ouvindo a gente, vai falar assim, mas é muito romântico isso. Né? Que cenário perfeito. Não é perfeito, não é romântico, é desafiador, tem dia que é difícil, outro também, mas tem um dia que é bom. Só que aí vem uma coisa, às vezes você não vai ter um dia bom, você tem que se agarrar no quê? No seu propósito, cara, no seu plano de voo. Eu sei o que eu quero, eu sei do meu potencial, eu sei o que eu posso. Vou complementar a fala da Michele. Os caras têm uma mania de achar também, quando você faz plano de voo, quando você faz planejamento, é para amanhã. Cara, dependendo do que você está se propondo a fazer, às vezes são anos. Você começa a se planejar hoje para conseguir
evoluir com um projeto que você tem daqui a anos. E, de novo, não tem nada de errado nisso. Tá tudo certo. É você estar passando pelo processo, né, de desenvolvimento daquele negócio, você está passando pelo processo de buscar recursos financeiros para aquele projeto e vai lá para frente. Ah, mas quando você for conseguir colocar em prática, já não vira mais. Do que nós estamos falando aqui? Exato. Pode falar, amigo. Perdão. Só para não perder o gancho. Isso. Peraí, deixa eu pegar só um gancho do Diego aqui. Ó. Mas eu não posso contratar uma consultoria quando a minha empresa estiver bem? Cara, você está só brincando, né? Você botou ironia aqui. Eu costumo brincar que tem a seguinte frasezinha, né? Que a gente escuta todas as vezes de muitos empresários quando você lida com a consultoria. Quando o cara está mal, ele não tem dinheiro para contratar uma consultoria, uma assessoria, ou para fazer alguma coisa que tire ele do buraco. Até porque ele só tem dinheiro para alguma coisa que traga para ele cliente amanhã. Sim. Exato. Ponto. A vaquinha já foi para o brejo. Se por anos você dilapidou o patrimônio da tua empresa, Exato. Comprou casa, carro, pagou um monte de despesa da casa com o negócio, não percebeu que a temperatura baixou, que o negócio está ficando gelado, não fez nada durante um tempo para se aproximar daquilo que o mercado está exigindo, né? Um pouco de tecnologia, um pouco de computação, um pouco aí de novos mercados, rede social ou coisa parecida. E aí, quando a água já passou do ponto, quando já está ficando difícil de nadar, aí pede, pelo amor de Deus, para alguém ajudar. Mas aí tem uma coisa, Wanderlei, não significa que para você crescer ou pensar em inovação ou mudar o curso das coisas, você precisa contratar um consultor ou um assessor, olha eu, né? Dá uma tira no pé, né, Michele? Mas assim, sendo muito muito real, o cara não se propõe a estudar. Perfeito. Ele não se propõe a entender. A gente fala muito, às vezes, de ver até o próprio podcast. Assim, quantas pessoas... Olha que conteúdo mais rico, que discussão mais boa. E aí, sim, o que eu prefiro fazer, né, numa quinta-feira, 7 horas da noite? Eu vou dispor o meu tempo para estar aqui estudando, entendendo, ou eu vou jogar futebol com os meus amigos? Eu vou ficar vendo videozinho de sacanagem lá na internet. Então, assim, por favor, entendeu? A gente mínimo, só colhe o que a gente vem plantando ao longo da jornada. Sabe o que eu ia comentar? Lembra eu comentei nos episódios anteriores com o Wanderlei, do Caio falando da agenda cocô. Isso. Porque a gente chegou num dos episódios aqui, que eu falei, Wanderlei, a gente vai num tão mínimo, que o cara não tem uma agenda. Ele não sabe o que ele vai fazer no dia seguinte, como ele vai usar o horário dele, com quem ele vai conversar. A agenda dele é uma agenda cocô. Apontar os lápis, conversar com a faxineira, agendar, fazer planejamento da semana que vem. Não tem o mínimo. O mínimo. Não é nem todo o serviço da B2G, uma consultoria do Wanderlei, ou presença digital comigo, é o básico. Não, e aí é o seguinte, agora eu vou complementar minha fala. Quando tá ruim, não tem dinheiro, não tem condição. E quando tá bom? Não, rapaz, não tenho tempo. Tá muito corrido, não dá tempo. Cara, quando tá bom, você tem que aproveitar para ficar melhor ainda. Exatamente. E não ficar naquela de eu não tenho tempo agora para fazer isso, para fazer aquilo. Então, é muito estranho. Obrigado, Diego, pela contribuição, porque é bem por aí. Se você for olhar, nunca há espaço, né, para o cara se aperfeiçoar e nem buscar auxílio. Porque eu acho que até alguns momentos que o cara tem que buscar auxílio realmente. Não dá conta. Mas tem outras situações que é possível fazer, né? E eu diria até que é um risco muito grande quando o cara não tem muita noção de algumas questões importantes lá da empresa, porque, amigo, ele vai aceitar o que puserem para ele, né? Então não tem muito o que dizer. E pegando o comentário do Júnior um pouco mais para cima aqui, que ter estratégia é diferente de ser estratégico. Muito pertinente, é por aí, Júnior. Ser estratégico é exatamente ter a percepção de que você precisa ter um plano. E quando eu falo plano, cara, hoje em dia a gente já começa a pensar em ter plano A, B, C e D. Não dá para ter um plano de voo único, não. É plano A, B, C, D, o que a gente fala. Não bota os ovos todos numa cesta. Porque se a cesta cair, vai quebrar tudo de uma vez.
hoje em dia, do jeito que o mercado está, do jeito que as margens estão exprimidas, do jeito que o mercado off está sofrendo e do jeito que o mercado on está brigando, né? Tá uma briga, o negócio está violento, a margem está cada vez baixando mais, os caras estão se engalfinhando e, na verdade, está muito difícil ganhar dinheiro. Sim. Essa é a realidade. Na trinca, o Joel trouxe um pensamento diferente que eu vou compartilhar com você, estava também. Ele falou só do plano A. A régua estava tão baixa, naquilo que eu te falei, da didática de quem estava assistindo o evento, né, do momento que a pessoa estava, né? A gente até conversou, até falou sobre isso. Não é que a régua estava baixa, às vezes as pessoas vão até... o momento da pessoa, não vai entender. O momento que a pessoa estava. Por que ele falou, cara, põe o plano A na frente e vai. Ele tá rindo. Eu tô dando risada. Eu tô vendo vocês dois falando. Além de tudo, tem duas psicólogas aqui, né? Não, Ana, tem que... As duas fazendo análise do povo. Mas é meio por aí, a gente faz isso. Desculpa, tá? Eu ri porque tem muito sentido no que vocês estão falando. Cara, quantas vezes na consultoria ou no trabalho de assessoria que vocês fazem, vocês identificam que o problema lá, cara, tá muito claro de ver. É aquela pecinha atrás do volante, o cara tá falando que o carro capota. Né? Esse carro capota muito, mas ninguém olhou quem é que tá atrás do volante lá. Então, por isso que eu ri. Desculpem, tá? É por aí. Isso aí. E aí ele falou do plano A, né, amiga? Cara, tá tão difícil, Wanderlei, que o cara fica tão perdido com tanta informação, que o Joel foi assim, ó, cara, pega o plano A e vai. Mas vai. Porque existe até dificuldade de ir para onde eu vou. Para onde que vai. Mas assim, ó, eu até entendo quando ele fala um plano A, é um plano único. E quando o Wanderlei coloca plano A, B e C, o que eu entendo com isso? Cara, tem um plano. O plano é um só. Dentro do plano, você não pensa uma coisa pequena. Você vislumbra curto, médio e longo prazo. Boa, e aí, dentro disso tudo, Wanderlei, ali já está, se der ruim aqui, eu tenho isso aqui, se isso aqui dá muito bom, eu vou aqui. Esse é o plano. Tem alternativas. É alternativas. Né? Só que sabe o que falta na galera? Falta constância. Isso é verdade. Entendeu? É difícil? Lógico que é e não vai ser fácil mesmo, né? Só que assim, não deu certo hoje, amanhã, aí eu já, não é isso. Só que aí, tá linkado lá no seu propósito? A continuidade das coisas? Tá muito claro? Aí não tá claro. Mas sabe por que falta constância? Porque eu não sei para onde eu tô indo. Eu fiz uma vez só, não deu certo, aí eu vou desistir, vou fazer outra agora. Não é isso. Entendeu? E aí quando a gente fala de processo, mas onde que o processo entra aí, né? No planejamento, nisso tudo que vocês estão falando. Na hora que a gente tem um planejamento, onde o empresário tá com aquele plano direcionado, ele já sabe quem que ele é, ele sabe o que ele resolve, o que ele quer ser quando ele crescer, né? Aí a gente começa a conversar, aí a gente começa a trabalhar. E a gente ajuda nessa fase também, né? Porque eu falo, existem 3 fases de toda a empresa, que é a existência, que é o começo de tudo. Eu, Michele, quando eu me formei, eu era apaixonada por resolver a dor do processo. A dor do empresário, de ir lá, de entender por que não performa, por que tem gargalo, por que o cliente reclama, por que a qualidade está ruim, o que acontece. Isso foi a dor que eu descobri que eu posso resolver isso no mundo. Isso é a existência, a concepção, né, de uma empresa. Sim. Começa aí. Aí a gente começa a fazer, começa a dar certo, começa a performar, e aí que começa o negócio. Porque nesse momento, a gente tem 2 opções. Ou eu paro para olhar o todo, uma visão um pouco mais longa. Sistêmica, que a gente fala. Sistêmica, né? Porque sem isso eu não consigo avançar as etapas. Ou então eu continuo tentando passar para a próxima fase aí, né, de sobrevivência, achando que eu vou conseguir galgar passos sem me preparar, sem me estruturar. Fazendo a mesma coisa. Com a mesma equipe, da mesma forma, sem inovar. Então, aí que tá, né? Vamos parar para olhar isso? Que eu costumo falar que é o problema bom de resolver. Sim. Esse é o momento. Eu conheço ele, né? Gostoso de resolver. O problema que a gente conhece é o melhor que tem para resolver. Exato. Faz parte, né, da o que eu vejo nisso
tem duas abordagens diferentes aí para o que a Michelle acabou de falar. E você cutucou aqui uma coisa importante. O pessoal que nos assiste já há algum tempo sabe disso, quem está chegando aí agora, o Vanderlei já atuou no mercado corporativo e já foi empresário. Os dois lados da mesma moeda. E tanto eu escuto de empresários hoje, como eu escutava no mercado corporativo, né? Chega uma pessoa nova, às vezes lá na empresa, e eu passei por isso algumas vezes, né? Que eu passei por diferentes empresas de diferentes segmentos, e quando você conversa com a equipe, eu ocupei várias vezes posição de liderança, e você chega numa empresa, você que é o cara novo na parada, então você tem que entender o que está acontecendo. E quantas não foram as vezes que eu escutei dos caras, não, mas a gente já tentou isso aqui, não deu certo. Não, mas já tentaram isso aí e não deu certo. Até o dia que eu me invoquei, eu perguntei, tá, mas o que é isso aí? Porque cai naquilo que a gente já falou aqui em outros podcasts, inclusive. Nós já tentamos fazer planejamento. Uhum. Tá, agora vamos sentar aqui. O que você entende por planejamento, criatura? Vamos começar por aí. O que é planejamento para você? Não, eu vi lá, eu li um negocinho. Não, desculpa. Eu vi lá, eu li um negocinho. Não te dá base para você começar a concretizar uma ideia de algo tão importante para você fazer na tua empresa. E por aí vai. Ah, mas vocês já tentaram? Vamos tentar de novo com uma outra abordagem. E a turma tem uma certa resistência. Uhum. E aí é quando eu me pergunto, o cara não entende ou ele não concorda? Porque vai dar trabalho, porque eu vou ter que sair da minha zona de conforto, porque eu vou ter que me empenhar a nadar num lugar que eu não estou muito acostumado, a água é fria, né? A correnteza me puxa aqui, eu vou ter que fazer esforço. E o exemplo que eu estou colocando, que acontece dentro do mercado corporativo, porque o pessoal tem a mania de falar, Vanderlei usa de vez em quando uns exemplos de empresas de grande porte. Não é diferente da de pequeno porte, quando eu vejo empresário fazendo a mesma coisa. Ah, já tentei fazer isso, não deu certo. Tá, mas qual era o contexto? Exato. Né? Porque se alguém tentou fazer alguma coisa no mercado há 10 anos atrás, ele não tentou no mercado de hoje, porque está totalmente diferente. Vanderlei, essa é a minha única resposta, e eu acredito que a Michelle também vai ter o mesmo pensamento, é porque ele não quer. A frase de Tony Robbins para mim, acho que mudou minha vida, mudou a perspectiva de mundo, e para mim aquela é uma das maiores verdades da vida. Tipo, não são as suas circunstâncias, mas são as suas decisões que te levam para onde você quer ir. Então, mas sabe e aí, que por que eu falo que é decisão, tá? Não estou, igual a Michelle falou, né? Romantizando, não. Uhum. Mas quando você decide que quer e que quer muito, você passa pelo processo. Você quer passar pelo processo, você suporta o processo. Eu quero emagrecer. Eu sonhei que eu quero perder 15 quilos, eu quero estar pactona no dezembro, tá? Vamos sair do... Não, eu quero. O que eu vou precisar para fazer isso? Um planejamento mínimo. Eu preciso de procurar um profissional, igual a gente já falou. Ainda bem que foi você que falou, não fui eu, tá? eu quero faturar 2 vezes mais. Eu preciso de um plano. Como que eu vou faturar 2 vezes mais se eu não tiver um mínimo de um planejamento? Porque ele pensa, ele olha para esse lenço da Michelle aí, verdinho, ele pensa que a grama do vizinho é mais verde. Por que a minha não é? Coitado de mim. Aí eu entendo essa vida, azar. Só de querer não basta, só a intenção não basta, né? Só querer não basta. Você tem que pagar o preço. De cabeça, que a Michelle falou. Eu acho que tudo na vida, não só em profissional, mas na vida pessoal mesmo da gente, é a questão do emagrecer. Que preço que você quer pagar? Porque existe 2 preços para tudo, né? O preço de você suportar o processo para você crescer e evoluir tem um preço. Sim. O preço de você não ir também tem um preço a ser pago. Então, tudo tem 2 lados. O preço de ficar e o preço de ir. Agora, escolha qual preço você quer pagar e qual que você aguenta. E não reclame. É pior. Lá na educação financeira, a gente brinca com isso, né? Economizar é difícil. Viver endividado é difícil. É difícil também.
escolhe o teu difícil, cara. Exato. É Mas, bem por isso. favor, e a gente já falou aqui num tempo atrás, sai de cima do muro. É. As coisas... Não, eu vou esperar. As coisas não vão se resolver sozinhas, criatura. Exato. Não. Tudo bem que você não vai resolver o problema do mundo, da política, da economia, da concorrência, até porque você é muito pequeno e a gente tem pouca influência sobre aquilo que acontece no ambiente externo da nossa empresa. Tudo certo. Mas a gente está falando aqui, pertinente à pergunta da Jéssica Carolina, como ajudar o empresário que é refém da operação da sua própria empresa, a gente está falando aqui de problemas internos da empresa. Sim. Que é a Né? maioria, por sinal. Assim, Sim, né? sim. Por que às vezes não suporta o processo? Porque o cara está tão imerso no mundo dele, do problema dele ali, que ele não está parando. Porque o empresário, e isso é o que o processo faz, né? A gente coloca o empresário no lugar dele. Porque o que a gente mais encontra, Vanderlei, e eu acho que hoje é uma das principais dores aí, né? Do que a gente enxerga relacionado ao processo, é que o empresário não sabe qual que é o lugar dele. Os papéis estão invertidos. O empresário ele não está ligado à atividade que mexe ponteiro. O empresário está lá na operação apertando parafuso. E aí, o que acontece? Atrás do balcão. Exatamente, atrás do balcão. Ah, eu estou desmerecendo? Claro que não. Só que o empresário ele tem que estar ligado, ele tem que estar no leme do navio, olhando o que está acontecendo. Olhando inovação, o que o mercado está precisando. Da onde vem o vento para ajustar a vela, né? Só que quando ele está lá na operação, assim, ó, ele não vê. Ele não está enxergando. E aí, o que acontece? A gente começa a falar, adianta colocar mais gente num sistema que está colapsado? Só vai aumentar o problema. Só vai aumentar o problema com muito mais. Um problema de operação e um problema financeiro. É um cego guiando o outro, né? Exatamente. Se a gente for usar uma analogia. Eu vou usar até um termo que é seu, que é o pato. Aí é um pato que contrata outro pato. Vocês gostaram e todo mundo vira pra gente que a gente tá... O pato vai ser mais fácil da gente trazer. Eu preciso trazer um pato pra cá. Faz sentido, né? E aí, a Michele pegando já um gancho da Jéssica aqui, como é que sai da operação, Michele? Bom, para começar, contrata a BDG. Plim, plim. Essa você não esperava, hein? Olha as moedinhas caindo aqui agora. Brincadeira contratar da parte. a B2G é uma ideia. É uma ideia boa. Bacana, mas como é que ele muda essa mentalidade para sacar que ele precisa contratar a B2G para sair da operação? Exato. Como é que ele enxerga isso? Aí é o mindset. Mentalidade, né? Gostei. Vamos já corrigi. facilitar, o tudo tá vendo só? Vanderlei. Tá dentro de casa. Mas o que acontece? Às vezes ele acha que ele é insubstituível. Nossa, se eu deixar de apertar esse parafuso aqui, a empresa vai acabar. E primeiro tem que ter um ponto de partida. Tem que ter um desejo, uma vontade de sair de um ponto A para um ponto B, Vanderlei. Perfeito. Esse é o ponto. Também acho. Aí ele vai se abrir para começar a enxergar qual que é o lugar dele dentro do todo, né? Então, assim, ó, falando por mim, dando um exemplo, vamos para a prática. A B2G nasceu com a Michele, com a mochila nas mochila nas costas e vamos. Era só isso. E aí o negócio foi indo, foi evoluindo. Aí eu comecei a ter demanda. E o que eu tinha muito comigo? Eu quero crescer. Eu quero escalar. Como escalar processo, sendo que isso está muito ligado na minha cabeça, no meu feeling. Vamos fatiar o que eu faço? O que é primordial, que é da Michele? O que eu posso delegar? Então, de 3 clientes que eu atendia, quando eu trouxe mais uma pessoa para me ajudar, né, eu comecei a atender mais pessoas, porque eu comecei a delegar parte da minha operação. E é claro, as pessoas que estão jogando junto com você, elas têm que estar realmente jogando o jogo. Né? E isso é um ponto primordial. E que também está ligado na onde? A pessoa tem que vir e ela tem que ter clareza do para que ela está fazendo o que ela está fazendo. Isso tem que estar bem definido e claro. Né? Senão a pessoa não performa. E aí, por que eu tenho rotatividade na minha empresa? Tá. Um primeiro ponto para a gente analisar.
As pessoas que estão inseridas aí sabem exatamente o que elas têm que fazer, o que a empresa espera, o que o cliente espera, o jeito que tem que ser entregue, ou não. Simplesmente eu pego uma pessoa, jogo numa operação. Isso é um sistema doente, que eu pego uma pessoa que pode ter um puta potencial e eu jogo ela no sistema doente. O que vai acontecer? Naturalmente, essa pessoa vai adoecer. E aí, não para ninguém. A empresa não se estabiliza, os processos não se consolidam e não cresce. Nem é questão de nem crescer. A empresa começa a regredir. Já está difícil de manter, Exato. né, o colaborador dentro da empresa quando a coisa é estruturada, quando a coisa funciona bacana. Exatamente. Porque, então se eu fizer isso, eu vou conseguir reter meus colaboradores. Não é isso que ela está falando. Não é garantido. Não é né? garantia Ela está falando que ajuda muito a dar uma estabilizada na equipe, inclusive a definir o perfil que você vai contratar, porque tem muita gente que fica falando que não consegue, mas porque não definiu o perfil adequado do cara que você quer do teu lado. E, de novo, não estamos falando aqui de competência técnica. Nós estamos falando muitas vezes aqui de competências comportamentais. Então, ajuda muito. E aí, de novo, pegar gancho do Diego aqui. É sim, Diego. É instruir a disciplina. Exatamente. Exatamente o que a Michelle está falando. Para tudo. Inclusive para você sair da operação, como perguntou a Jéssica, até para você sair da operação e poder demandar mais tempo para ser estratégico, que foi o que o Juliano colocou aqui, você precisa exatamente disso. Você precisa buscar informação, instrução, e precisa ter disciplina, meu amigo. É isso aí. Porque senão, não vai. Precisa saber para onde você quer ir, que aí cai no que a Fernanda acabou de colocar, que é a questão da vontade. Então, a gente, hoje, se a gente for levantar algumas dessas dores, como disse a Michelle lá no começo, do empresário, eu acho que as maiores delas estão em não buscar referências. Vanderlei, deixa só... Gosto das perguntas do Salatiel. Não, eu acho interessante a questão quando se fala de sair do operacional. Por exemplo, hoje a GVS ela tem 7 anos que nós estamos em 3 sócios e a gente nunca saiu vamos dizer assim, entre aspas, do operacional. A gente vê essa necessidade de estar saindo agora. Uhum. E esse mês a gente resolveu fazer uma experiência com os nossos técnicos. Eu e um sócio meu fez. Falei assim, cara, o Gleison, vamos fazer o seguinte, vamos para a rua com os meninos? Você pega, porque a gente tem 2 técnicos externos, cada um pegou um e fomos para a rua. E o que aconteceu? Às vezes a gente fica muito naquele receio de querer contratar, tipo, vai aumentar os custos da empresa e tudo mais, e a gente foi... Com isso, o que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu, vamos dizer assim, adiantar o faturamento de 1 semana dentro da primeira semana do mês. Uhum. E aí a gente se sentou e falou assim, poxa, caramba, então o negócio é o seguinte, não é a gente estar no operacional, a gente precisa de mais gente para inserir dentro desse corpo técnico nosso. Exato. Você entendeu? E aí vocês colocam energia na onde, Salatiel? Em vender, em crescer o negócio. Sim. Entendeu? Porque eu sempre falei essa questão. Quando a gente está lá fora trabalhando, assim, pode ser que o serviço saia mais rápido, tudo mais. Sim. Só que você, 1 semana trabalhando fora, é uma janela de 1 semana sem vender. Uhum. Exato. Você entendeu? E às vezes as empresas não entendem isso. Você entendeu? Perfeito. Não entendem isso ou entendem e toma gosto pela coisa num nível tão maluco que aí larga a mão. E aí deixa o trem correr solto. E aí eu dizer, isso também é um risco. Porque delegar é um negócio muito legal, desde que você crie alguma forma, algum indicador para medir o que está acontecendo. Que é o que muitas vezes os caras se equivocam quando começam a aumentar o tamanho da equipe. Pode aumentar. E à medida que o teu negócio aumenta, você tende a perder a mão, como a gente diz, né? Você não está mais na linha de frente, você não sabe exatamente o que está acontecendo na ponta, mas você tem condições, e aí você mesmo colocou, ele de vez em quando pode sair com os meninos para a rua, para ele dar uma medida na qualidade da entrega que vocês estão fazendo com esse pessoal que não são mais vocês sócios. Mas é perfeito o que você está colocando, no sentido de que
Se eu estou na rua fazendo o operacional, eu não estou tendo tempo para achar novas oportunidades. Justamente. Se eu não tenho uma boa comunicação com esse meu colaborador que está lá na rua fazendo operação, o meu colaborador que está lá na operação não vai me trazer o que está acontecendo no mercado. Porque essa comunicação, quando você fala de equipe, quando você fala de delegar, como colocou a Michele, você tem que estabelecer a partir daí, né, a disciplina que o Diego colocou aqui. Por quê? Porque a coisa tem que ir, mas ela tem que voltar. Você tem que saber o que está acontecendo. O que a gente vê também, e aí já é o extremo, né? O cara bota a equipe lá e abandona o negócio. E aí Olha que começa a simples. perder cliente. E não sabe por quê, Não sabe o que por quê. está acontecendo, e vai Exato, escutar o que a exato. equipe fala. E a gente sabe que no mercado, tal qual tem bons profissionais, tem outros que não são tão bons assim. É. E o cara, simplesmente, o negócio não é meu. Já escutei isso muitas vezes. O negócio não é meu, por que eu vou me preocupar em fazer melhor? Se a gente Se ele, o quanto ele ganha lá de dinheiro a mais, ele não vai querer dividir comigo. Essa guerrinha que tem aí entre o empresário e a equipe é uma galera complicada. Então, você precisa ter um pouco de instrução, perfeito, mas de disciplina. Então, vocês podem fazer isso tranquilamente com a tua equipe? Eu recomendo, desde que vocês tenham disciplina suficiente para saber o que está acontecendo. Se cara. largar a mão, meu amigo, você As está coisas enrolado. têm que estar bem estabelecidas. Era isso que eu ia falar, para a parte do que a Michele faz, né? Eu entender como o processo prático da situação. Funciona. Desenhar. É realmente você fala, desenhar. o que os meninos vão fazer na rua, como que eles vão fazer. Até o que eles vão onde eu entregar. posso ir, numa situação que eu tenha que tomar uma decisão, né? Mas sabe o que assim, eu sinto muito, assim, nos empresários, assim, até, vamos dizer assim, na questão do autônomo, vamos falar. Mesmo ele sendo autônomo, ele não está preocupado com a gestão do negócio dele. O que é estar preocupado com a gestão do negócio dele? É igual eu falo para muitos, cara, você não precisa, por exemplo, às vezes você está começando, está dando tudo certo, você não precisa contratar o Vanderlei, mas, poxa, faz uma planilha, vê o que você gasta, separa tudo, entendeu? Não envolve o custo da sua empresa com o seu custo pessoal, porque vai dar ruim. Enxerga o negócio. Enxerga o negócio. Então, aqui eu falo muito essa questão, eu adoro planilha, entendeu? Eu adoro planilha. E quando a gente tomou essa decisão de falar assim, não, a gente precisa de contratar mais 2, a gente fala pro pessoal assim, pô, nossa, mas vocês vão aumentar mais o custo da empresa, assim, assado. E eu peguei minhas planilhas lá, fiz minhas contas tudo. Cara, irrisório o valor que aumenta. Mas é o que a gente falou logo no começo, a respeito de uma consultoria, de uma assessoria. O cara olha o valor, mas ele não olha o que aquilo pode trazer para ele de benefício. E nessa leitura equivocada que você fez aí do profissional, eu já escutei alguns autônomos com esse tipo de pensamento e piora. Fica pior. Ah, mas eu virei autônomo porque eu não quero ter chefe nem patrão. Era isso que eu ia falar. Faz parte do Cara, a processo. criatura não conseguiu se aperceber de que à medida que você virou um profissional autônomo, que você virou um profissional liberal, coisa do gênero, todo teu cliente é teu chefe e teu patrão, criatura. Então, desculpa, o que você queria não era isso. O que você queria é ser dono da sua vida e fazer o que você bem quiser na hora que você bem entender. E aí depois você vai ficar reclamando que não tem dinheiro, que a empresa não está dando certo, que papapi, papapá. Então, cara, não é por aí. E o Diego está afim de dar trabalho aqui hoje, né? Mas definir perfil e contratar é fácil, só se for para você. Porque a gente escuta o dia inteiro o pessoal reclamando da dificuldade de contratar e manter. E eu diria que uma boa parcela disso está associada a não definir adequadamente o perfil de quem você precisa contratar. E aí eu volto mais 2 passos, porque você não definiu o teu processo. Exato. Você não sabe o que precisa ser feito na tua empresa. Se você não sabe o que precisa ser feito na sua empresa, você não consegue definir o perfil do cara que você precisa contratar. Exato. Quando até puxando um gancho disso, Vanderlei, quando a gente parte para um mapeamento de processo, Salatiel, vocês estão vivendo essa fase, antes da gente contratar um perfil, a gente tem que entender, quando a gente mapeia o processo que a empresa precisa, a tecnologia que precisa, e a gente olha para as pessoas. Eu olho para as pessoas num perfil do seguinte, bom, para executar esse processo que a gente precisa, desse perfil de entrega, e para atender esse tipo de cliente, eu preciso com um cara com soft skill X
e com hard skill Y. O que é isso? Perfil comportamental tal e competência técnica tal. O processo ajuda muito a gente a modelar a parte técnica, porque isso é modelado, isso é treinável. Parte técnica é ensinado. Se o cara tiver o quê? Um comportamento que cabe dentro da empresa, que ele é condizente com a estrutura que a empresa quer, com os valores da empresa. Eu brinco muito lá, né, com as meninas da B2G, que gente que arrasta chinela não fica na B2G, não dá conta. Porque faz parte do nosso valor o quê? Ser audacioso. Correria, ser um negócio... né? Eu não ia nem comentar o que o Diego falou aqui, mas a Michelle bateu bem em cima. Agora eu vou ter que E eu falar. nem tô vendo, hein, Diego? E ainda bem que você é parceiro, que eu não vou xingar você, porque você tá dando trabalho hoje. Mas a Michelle cutucou aqui, eu não ia nem dar atenção para esse troço, porque esse troço me irrita um pouquinho. E aí, mas ele é bocudo. Mas vamos lá. O que a Michelle estava falando aí é o que você colocou no teu comentário aqui na questão do proativo. E eu já falei sobre essa história. Né? Porque o empresário também precisa definir o que ele quer. Uhum. O que ele quer, às vezes, não está nem baseado nessa parafernália, sopa de letrinha que a Michelle acabou de falar, de Soft de e hard. É. Tem algumas coisas que estão ligadas ao que eu chamo de cultura da empresa. E na empresa de pequeno porte, o detentor da cultura é o empresário. É o dono. É o dono. Depois ela se molda de acordo com a equipe, né, que ele vai contratando e que vai aumentando. Mas o dono da cultura no início do negócio é o empresário. E, cara, alguns reflexos desta personalidade da criatura, do CPF que gera o CNPJ, como o pessoal costuma dizer por aí, leva ele a cometer alguns enganos, vou chamar de engano, tá? Vou ser bonzinho. Alguns enganos que comprometem muitas vezes o negócio. Essa história do proativo, né? Tem 3 tipos aí de perfil, vamos chamar assim, de profissionais. Né? Ele tem lá o ativo, que é aquele cara que, na maioria das vezes, ele só faz o que mandam e quando mandam. Esse é o ativo. Né? Só faz o que mandam e quando mandam. Porque ele pode até saber o que tem que fazer, mas se alguém não der uma cutucada, não vai. Sim. Então, vala com um. Mas falando do ativo, você não acha que essa pessoa ele tem um prazo para ele ficar dentro da empresa? Depende. Depende. Porque assim, eu vejo da seguinte maneira, a pessoa que você tem que estar falando, cutucando, vai fazer, quando você contrata outro que essa pessoa seja uma pessoa proativa, que quer crescer dentro da empresa, ele vai passar a essa pessoa que é o ativo. Né? Eu chego lá, aguenta aí. Vamos fazer, faz o raciocínio comigo então, vem cá. Vamos lá. Esse é o ativo. Eu diria que tem alguns ativos dentro da empresa que eu chamo de o mal necessário. Cara, tem algumas coisas dentro da empresa, vamos e convenhamos, é osso. Aquela funçãozinha repetitiva, aquela funçãozinha danada ali, né? Cara, se você botar um proativo lá, ele se mata e mata a empresa. É disso que eu estou falando. Então, o ativo, dependendo da situação, não é de todo ruim. Porque ele está lá. Você, com o tempo, você consegue ir moldando o cara para que você não precise mais apertar o botão. Porque ele, pelo menos, se compromete a fazer o que você pede. Então, ele está lá, está vivo. Entrega. Precisa mudar um pouco a mentalidade do cara para ele poder ir sozinho. Vou falar antes do proativo. O reativo. Aquele cara que, né, se tem governo, eu sou contra. A culpa é de todo mundo. Nunca é com ele. Não faz o que o pessoal manda. Quando faz diferente. Torce para quando a opinião dele não for levada em consideração, dê errado para ele falar, eu avisei. Esse é o reativo. Esse eu diria que é o pior deles, porque é esse tipo de camarada que contamina e estraga a cultura da empresa. Né? Aquele cara que, para tudo, ele está contra. O proativo. Cara, o cara que é proativo, ele se antecipa.
Você não precisa falar. Ele vai lá e já arruma o rolo por ele mesmo. Vai lá e faz. Solta que ele vai para cima. Agora, cara, você já parou para pensar quantos empresários realmente têm condição de segurar a coleira de um proativo? Porque o que ele tem de bom pode ser um dano maluco numa empresa, que o empresário é muito centralizador. Não vai durar uma semana, os caras vão se pegar a tapa. Porque o proativo não tem essa de pedir benção, de ficar... Tem o processo, está desenhado, Ele eu só vou vai. embora. Dentro do É que isso está aí. programado aqui, eu vou embora. Mas Não, mas você devia ter me perguntado. Não. Não, está aqui, está escrito o que eu posso e o que eu não posso fazer. Então as pessoas precisam entender que quando a gente fala aí de perfil, né, de definição de perfil para contratação, para manutenção, o pessoal se joga muito nessa coisa proativo, ativo, reativo, e não para pensar que às vezes depende muito, e a gente já falou isso, cada empresa tem seu DNA. Esse DNA constrói uma cultura. Cada cultura é diferente. Por isso que quando o cara chega na empresa, você precisa dar uma real nela. Se você tiver o processo escrito, você já andou 60%. Ó, tá aqui, ó. As atividades básicas é essa. Isso faz parte do manual de integração. Perfeito. Vanderlei. Perfeito. Quando entra um colaborador novo, não é independente de quem está ali. Se é o João, se é a Maria, se é a Michele, a empresa roda como ela tem que rodar, dentro do que o Salatiel espera, que é a essência de entrega do meu cliente, para o meu cliente. Não é? É porque aí o que acontece quando o processo não está definido? As pessoas vão e vêm e elas vão modelando a nossa empresa ao jeito dela. Uhum. Eu ia falar isso. Na verdade, quando você falou do empresário, o começo do processo é ele entender em que momento que ele está. Exato. A partir do momento que ele está e o que ele precisa fazer, desenhe-se o processo. Sim. O processo, ele não é de acordo com o que o empresário gostaria muitas Não. vezes. Ele é de acordo com a necessidade Com a de necessidade. entrega da empresa, Exato. não do conforto do Do empresário. empresário e muito menos de quem está executando aquele processo. Exato. Né? Que às vezes... Eu vou Qual matar que- o Diego. O Diego hoje tem que estar. no Tinha que congresso, vir. Matar no bom sentido, cara. Você ajuda pra caramba com essas Isso é perguntas. ótimo. né? Quando o empresário, né, não tem isso estabelecido, a empresa perde a essência. Sim. Porque aí cada um que passa por ali vai modelando o negócio de um jeito. E aí o cara que tinha que não, meu negócio funciona assim, perde o sentido. Sim. Então o processo e hoje a gente vê empresas personificadas. Qual que é o principal, o medo? Às vezes o empresário não toma decisão difícil, às vezes de desligar um colaborador, porque se esse colaborador for embora, a minha empresa acabou. Eu acho que eu sei de quem você está falando. Não, eu A tô gente já falou falando de disso. todo mundo. Eu tô falando de todo mundo, muita A gente, gente, né? não, Chico, a gente trouxe uma situação, né, Vanderlei, no episódio falando Não, não é sobre... nem essa, não. Não, Ai, não, uma é outra. outra. eu vou Tem ler isso. isso. É uma outra. Mas eu estou dizendo isso, gente, porque faz muito sentido. Faz muito sentido. Aliás, eu brinco muitas vezes, né? Quando o empresário começa a colocar algumas coisas e ele fala assim, nossa, mas será que eu consigo resolver? Cara, tem uns problemas que são tão bons de resolver. Porque ele tem algumas características que tem uma solução relativamente, né? Eu falo relativamente porque eu falo que solução é fácil. Não tem Fácil. solução fácil, como não tem gestão fácil. Mas é relativamente simples, porque se desenhou exatamente o que a Michelle acabou de falar. Né? O medo que os caras têm, muitas vezes, o empresário, de que João e Maria vão embora, E minha empresa vai acabar. porque eu não sei como é que faz aquele negócio. E aí o que a gente recomenda, e aí eu estou falando isso porque eu e a Michelle conversamos algumas semanas atrás com uma empresária, e era exatamente nessa situação. Né? O que a gente normalmente recomenda? Cara, do teu jeito, simples mesmo, se ser nada rebuscado, nada muito elaborado, descreve como é que funciona a tua empresa. Primeiro, ajuda na definição do perfil para contratação. Ponto. Segundo, diminui a relação de dependência que você tem com aquele funcionário. Terceiro, se der BO, vou nem falar que eu tenho que mandar o cara embora. Vou pegar o exemplo da pandemia. Sim. Eu não podia trazer os funcionários para dentro da empresa,
Mas eu, empresário, não podia fazer a empresa parar. Como é que eu faço para pagar uma conta na minha empresa? Ah, nunca mexi no financeiro, não. Aí vai lá e vê como é que é o processo escrito. Isso aí. E não tem. Ah, então você está enrolado mesmo, meu amigo. Não é você fazer, mas você precisa ter minimamente descrito algumas Como é? operações do teu negócio para você poder conduzir. Aí, para terminar e passar a bola de volta, o que o Diego falou, o comentário aqui, né? Tem medo de contratar pessoas capacitadas. Sim. Tem Não dois é medos. dinheiro. O que você colocou aqui, que é de roubar clientes, né? Isso acontece muito, principalmente no teu caso, né? Mercado de tecnologia, o mercado do marketing. Não é muito Também. diferente, não, né? de O jeito cara já quer montar o escritóriozinho dele lá na garagem Na de casa casa, dele. né? O cara de sistema já quer desenvolver o sisteminha e coisa do gênero. Então, é meio por aí. E eu diria até que, cara, é por aí. Você não vai mudar essa realidade. Talvez. Agora, existe uma diferença tremenda entre o funcionário que entra, fica 3 meses na tua empresa e acha que faz o que você faz. Aí eu acho que é a hora que o empresário tem que realmente assumir, né, que ele não é um impostor, como o pessoal brinca por aí, né? E, cara, não, eu fiz esse troço é bom, e não é tão simples assim. Ele só vai enganar o cliente trouxa se ele levar o meu cliente dessa empresa para a empresa do fundo do quintal dele. E eu não estou falando que a empresa de fundo de quintal é ruim. Eu estou falando Sim. que a empresa do fundo de quintal recém-criada talvez não tenha realmente as condições técnicas para evoluir algo daquele tamanho. Ele precisa ganhar estrada, como a gente está falando. A garotada está cheia de questões aí no mercado que, eu vi ele fazendo, eu sei fazer também. Cara, você não sabe. Ctrl+C, Ctrl+V depende de algumas questões que você tem que olhar e não é tão simples assim, porque eu já vi muita gente fazendo esse caminho de ida e muito rápido o caminho de volta. E aí vai lá no empresário que ele pediu as contas para montar um concorrente, você não quer me contratar de novo? Por quê? Na Não minha deu área certo, acontece eu muito não isso. dei conta. Então, acho que o empresário não precisa ter esse tipo de preocupação. Agora, tem que ficar atento, né? O tempo todo, meu amigo. Não é porque você tem alguém de confiança cuidando do teu financeiro, que você vai largar a mão também, não. É preciso ter o mínimo, né, de segurança. Deixa eu ver como é que estão aqui o balanço entre as saídas e as entradas. Deixa eu ver como é que está a coisa aqui. O mínimo o cara precisa ter. Exato. Então, Diegão, é por aí mesmo. Tem medo. Já vi. E talvez eu não sei se isso está muito afeito ao mercado de pequenas empresas. Eu acho que isso aí a gente vê muito na empresa de grande porte, principalmente de uns anos para cá, né? Essa coisa. Os caras vão abrir uma vaga e pedem o nível de exigência da vaga é do gerente, mas a vaga é de um analista e o salário é de um analista. Salário é do assistente. Entendeu? Então, como o mercado está nessa de ter muita gente aí buscando colocação, tem algumas empresas e tem alguns profissionais aí da área que trabalha com recrutamento e seleção que estão abusando um pouco da conta. Se tiver algum nos assistindo, pode cornetar, que não tem problema, não. Não estou generalizando, mas acontece toda hora da gente ver questões dessa natureza. Então, o trem está meio balançado, realmente, a gente tem que ter muito cuidado. Por isso, né, que a Michelle falou tudo que ela falou. E está certinho, tem que ter processo descrito, tem que ter algumas seguranças, tem que ter disciplina, tem que Sem ter dúvida. instrução, tem que buscar, tem que querer, como disse a Maria Fernanda. Senão, não tem Exato. jeito, não. Exato. Ô, Vanderlei, a questão que você estava falando da proatividade e pegando como gancho a questão você falar daquele empresário que tem um funcionário ali que o medo dele virar concorrente dele lá na frente, aconteceu um exemplo assim, tanto da questão da proatividade quanto essa questão do cara virar um concorrente aqui na empresa. Mas assim, eu vejo da seguinte maneira, a gente contratou um rapaz para trabalhar, trabalhou durante 3 anos aqui para nós, muito bom de serviço, era o cara que, tipo assim, o serviço era para resolver em 2 horas, ele chegava em 1 hora e falava assim, cara, Thiago, o que você está fazendo aqui? Já acabei. Então, era um cara que ele desenvolveu muitas habilidades dentro da empresa, só que chegou um momento, por conta da vida pessoal dele, tinha 3 filhos e tudo mais, eu vi que o que ele ganhava estava incompatível com a vida dele. A capacidade, né, que ele A tinha, talvez. Entendeu? É a capacidade também. Uhum. E aí eu cheguei, Thiago, cara, você quer fazer o seguinte? Eu vou te passar tantos clientes para você atender, a gente trabalha como parceria.
cria um CNPJ para você, cara, que eu acredito no seu trabalho, eu acredito que a gente não vai virar concorrente um do outro e que a gente vai criar uma grande parceria. Cara, o moleque tá deslanchando hoje, já tá com... Nessa época ele tinha 3 filhos, agora ele tá com 5. Meu Deus. Tá deslanchando? Tá dando certo, tá dando Não, mas certo. se eu não faço, não tenho essa atitude com ele naquela época, às vezes eu poderia ter criado um problema dentro da empresa, entendeu? Para você e para ele, pra porque mim um e cara pra insatisfeito aqui dentro é tornar a tua vida um inferno. Querer ficar segurando ele, Sem dúvida. entendeu? E aí eu ligo para ele hoje, Thiago, tem serviço? Ah, não tem, eu preciso que você atende um cliente para mim. Eu não vou nem, eu repasso isso daí para você e tá tudo certo, cara. Então, Cara, Queríamos essa nós ter cabeça- mais empresários com esse Exato, tipo eu de ia falar pensamento que você isso. tem. Com falar certeza. isso. Porque olha que pensamento, né? Ah, eu não vou trazer um cara que tem um potencial para dentro porque ele vai me roubar o cliente. Se você ficar refém disso, meu amigo, olha que pensamento Não, pequeno. serviço, então, você nem pobre, né? abre. Não, Larga a não, larga a mão, entendeu? Só para finalizar o gancho do que a gente estava falando, Wanderlei, o empresário, a gente fala que o empresário ele é muito solitário, né? Falo muito isso. Ele é solitário para tomada de decisão, para suportar o processo, para aguentar tudo isso. E, às vezes, quando ele não tem as coisas estabelecidas minimamente, né, qual que é a regra do jogo, né, ele se torna refém. Ele se torna Verdade. refém da própria empresa, dos colaboradores. E isso é uma situação muito triste e se torna comum, né? pesada. E não, né? é comum, né? amigo? E comum, né? E por isso que é bonito ver algumas coisas que a gente enxerga, e você participa comigo lá, de uma rede de negócios. Sim. Né? Sai de dentro da empresa, dedica algumas horas de um dia da semana para você sentar com outros empresários e tocar ideias, sentir o mercado, ver como é que está funcionando aquilo tudo, para você poder ter um parâmetro até para saber como é que está a tua mas empresa. tem muita gente, muito empresário que fala que falou para você, já falou para mim, já deve ter falado para mim, isso é perca de tempo. Tipo assim, não é que é perca de tempo, a pessoa parece que vai ali numa reunião dessas, obrigado, tipo assim, ele não, um fardo. não acha que está fazendo parte do dia de trabalho da empresa dele, do cotidiano da empresa dele, Exato. entendeu? Mas é que também tem duas faces da mesma moeda, como eu acabei de falar. Tem bons profissionais e maus profissionais, tem boas rodas e tem rodas que não são tão boas assim. Tem muita roda de negócio dessa natureza que a finalidade dela lá é uma pirâmide meio esquisita aí no mercado. Não vou nem discutir isso aí, que não cabe aqui. Isso, o- porque a o gente não tema. pode derrubar É. o canal, tá? Então, não vou discutir isso, Deixa não. isso pra lá. A gente não pode falar Isso, nomes? por favor. E- Não pode. Trabalha E tem algumas coisas que despretensiosamente têm por finalidade reunir esses empresários exatamente para trocar ideias. E tem vários modelos, né? Tem um modelo que reúne empresários de um mesmo setor, Cara, eu tem acho isso o modelos máximo. que reúnem empresários de vários setores. Eu acho que depende um pouco, inclusive, do empresário identificar qual é o tempo dele, né? Em que momento eu estou e que grupo que eu posso me incluir. E como disse a Michelle, tá bom, eu não gosto muito desses trem, não. Tem gente que tem dificuldade realmente para participar. Com isso, né? Cara, seleciona alguns materiais aí. A internet tem muita coisa ruim, mas também tem coisa muito boa. Vai ver o que está acontecendo, né? Ah, Wanderlei, mas tem muita fake news, tem muita coisa aí que... Tem. Mas, cara, se você acompanhar com certo cuidado, você vai enxergar isso de uma maneira bacana, e como colocou a Suzy aqui, é investimento. Né? Sem Às vezes dúvida. o cara pensa que investimento ele só faz lá na empresa. Não, ele tem que muitas vezes fazer investimento na sua capacitação. Vocês vão lá para São Paulo, que eu sei que vocês foram recentemente, para ir lá ver o que está pegando, o que está acontecendo, qual é o formato que o pessoal está Exato. usando, o que eles estão falando, e de repente volta para cá, como voltou a Fernanda, Cheio há de uma ou 2 insights. semanas, e os caras estavam falando lá exatamente o que a gente está falando aqui. É. Então, poupa gasolina, poupa tempo, não precisa ir para São Paulo, vem assistir o podcast, vocês vão ter Deixa o aqui Joel algumas Jota coisas saber disso. alinhadas. Eu acho que é meio E se por aí. não, e se não fosse essas ferramentas, a gente não teria a oportunidade de De estar aqui Exato, agora, sem entendeu? dúvida, exato. Cara, eu gosto muito
dessas novelinhas que passavam antigamente, que mostrava, né, os anos 40, anos 30, né? E por que eu estou falando isso? Não que eu gosto de novela, mas ele faz para mim uma associação bacana, né? Os caras eram heróis. Porque com a falta que existia de logística, a falta de informação, a falta de conhecimento, era tudo empírico, né? Era tudo aquele negócio que vinha lá, ou vinha da família, ou o cara criava um método. Uhum. Tá, bacana. Hoje em dia talvez isso não funcione, porque hoje a gente tem, talvez, ao contrário, né? Tem informação demais. E o cara tem que dar uma filtrada. Mas, se a gente for colocar na balança, os caras hoje têm condições que os nossos avós nem pensavam, bicho. De jeito. Nem pensar. Então, me chateia, me frustra um pouco, eu já comentei isso aqui, e comento isso sempre com a Maria Fernanda, que é interessante como passados 20, 25 anos, tem hora que eu discuto as mesmas coisas que eu discuti lá atrás, cara. E é cultural isso, eu não estou nem culpando empresário, não estou culpando ninguém, não, parece que é uma questão cultural. Hoje eu estava assistindo o noticiário, porque incêndio na mata, não sei daqui, incêndio na mata, todo ano tem incêndio na mata. Será que a gente não aprendeu nada, cara? Milênios aí, e nós não aprendemos nada. Então, eu vou corroborar, eu só fiz esse comentário para poder concordar com a Fernanda. Vontade, bicho. Falta vontade. Não é falta de informação, não é falta de dinheiro, não é falta de um monte de coisa. Não é a circunstância. Não é. Não são. Literalmente. Não é. Então tem algumas coisas esquisitas. A gente até comentou uma vez, né, Vanderlei? Tem um episódio que a gente fala sobre para onde que o empresário está olhando, e a questão do processo, que tudo a gente fala assim, mas o crescimento faz o processo, né? O processo sempre faz parte, faz parte do processo. O que faz parte do processo, por exemplo, no crescimento, e que para tornar prático, né, para quem está nos ouvindo, que a gente trouxe nessa essa ideia de trazer a praticidade para dentro do processo para o planejamento. É a primeira decisão. É a decisão de crescimento. Eu preciso a decisão, realmente, e a clareza do que se quer, do que se quer, para que né? o caminho vai. Eu tenho definido. Primeiro, vamos seguir uma cronologia aí, né, para a gente ir para a prática. Tá. Primeiro, saber o que se quer. Uhum. Né? Saber para qual caminho eu quero trilhar. Mas do tamanho específico. Eu quero faturar 50.000 por mês. Sim. Né? Eu quero ser reconhecido. Tá? Vamos no começar mercado, né, antes. Aí, porque, para mim, o faturamento, volume de clientes, isso é consequência. Tá. Né? Então, quando a gente fala de um planejamento, está muito mais ligado em questões assim. Que dor eu resolvo? De que forma eu quero resolver e como eu quero ser reconhecido no mercado. Tá? Vamos pautar aí dessa base. Tá. Aí entra a análise de ponto interno, análise ambiente interno, ambiente externo, os cenários, o que eu tenho que fazer, né, para chegar até o ponto B, em quanto tempo, o que eu preciso de recurso, de dinheiro. Isso tudo está contemplado dentro do quê? Planejamento. Sim. Tá? Isso está definido. Tá, e agora? Por onde que eu começo? Né? Vamos partir do ponto que eu já tenho 1 ou 2 colaboradores ali. Esse planejamento ele vai ser quebrado em etapas. Né? De curto, de médio, de longo prazo. Depois que a gente entendeu todo o cenário, o planejamento, traçamos a rota, aí começa. Aí já entra o processo. O processo trabalha muito junto com o planejamento também. Depois que isso está definido, o processo trabalha como? O que eu tenho hoje dentro de casa? Que recurso que está disponível? O que me cabe hoje? Que tipo de pessoa que eu tenho aqui dentro? Como que está sendo a minha operação? Vamos mapear o hoje e já entender como dá para fazer, para melhorar aquilo. Por quê? Para ir para um ponto B, eu preciso de um empresário menos executor e mais estratégico. Então, inicialmente, a gente entra aí organizando as cadeiras dentro da empresa, dentro do cenário de hoje. Sem inventar roda, sem trazer recurso caro, sem nada. Entender o que a empresa tem, né?
e fazer aquilo funcionar de uma forma que performe mais. Com o objetivo do quê? De trazer o empresário para o lugar dele e deixar a empresa dele andando como está estabelecido, para não perder a essência. Então, eu tenho 2 colaboradores, o A e o B, cada um numa ponta da operação. Uhum. O que eu tenho que fazer? O operador vai ter isso desenhado, literalmente desenhado. Onde começa, por qual caminho que passa, quando eu tenho que tomar uma decisão. O caminho A eu posso ir até aqui, o caminho B eu posso ir até por aqui. Que é Quando o eu tenho- sistêmico que a gente falou. Né? Quando eu tenho que devolver, para quem que eu devolvo? O próximo ponto do processo é para quem? Porque isso permite o quê? Quando eu executo um processo, eu estou na minha caixinha. E eu não entendo a caixinha do outro, que é quando eu solto o processo. Aí, quando chega para você, o negócio chega bagunçado, chega fora de padrão, eu tenho que refazer, aí gera retrabalho, gargalo. Aí, sabe o que o empresário entende? Preciso de colocar mais uma pessoa ali no setor da FER, porque está gerando gargalo. É isso. Não está dando conta. Ela não está O dando processo conta. tá- Sabe o feito que errado. me veio agora, diante dessa fala sua? Até porque caiu em desuso. Eu acho até que caiu em desuso de uma forma até que positiva, porque já que não serve para nada, não precisa fazer, não. Né? Porque o começo de tudo, e é esse o ritual, quando a gente fala de fazer o planejamento estratégico de uma organização, que a gente já brincou aqui, né? Eu fiz um plano de negócios lá com a galera do Sebrae, quando eu montei minha empresa em 1900 e bolinha, e nunca mais olhei Nunca aquele mais troço. olhei. Está engavetado. O mundo mudou, o meu negócio mudou completamente e eu continuo lá. Por que eu digo que caiu por terra, caiu em desuso? Porque os caras usavam mal. Então, ele começa qualquer planejamento estratégico, quando você vai sentar com um empresário, fala assim, o que você quer ser quando crescer? Pegando a palavra da Michelle aqui. Cara, ele não consegue escrever visão e missão. Eu já vi empresário que vai na internet pesquisar para escrever um texto bonito. Porque assim ele vai fazer o adesivo para botar na parede qual que é a missão e visão da empresa. Não, criatura. Visão e missão é aquilo que você tem como sonho, como aspiração. O que você quer ser, o que você quer que as pessoas enxerguem quando elas olharem para a tua empresa. Não, mas não adianta eu querer. Adianta sim, é aí que começa, cara. O que você quer que as pessoas vejam quando olharem para a tua empresa? Se você conseguir começar a construir a coisa por aí, você passa pelas próximas etapas, a tua empresa passa a ter aquela cara, aquele pensamento. Ela começa a respirar e a transpirar aquilo que começa na hora que você define lá qual é a missão sua, da empresa, e qual é a visão dela em relação àquilo. Se ele não começar pelo começo, tudo que vier depois fica solto. E aí ele vai pegando, na verdade, lá e acolá o que ele achou bonitinho, que não tem nada a ver com o meu DNA. Eu acho que só para ilustrar, só para trazer uma coisa aqui para o Vanderlei e para a Michelle, no sentido de que você já deve ter se deparado com muitos empresários que às vezes estão fazendo sem propósito. Escrevem a missão porque está escrito na internet. É copia. E só que a gente está vivendo essa era do propósito muito mais intensamente agora do que no passado. Antigamente era aquilo que a gente falou. A gente nascia, fazia faculdade, ia para a escola, fazia faculdade, tinha um emprego, aposentava e morria. Fim. Uhum. Né? O propósito ele veio de uma mudança de comportamento, de inversão na pirâmide de Maslow. A sociedade se modificou. A sociedade foi, né, Antes ela não tinha, vamos pegar um gancho aqui. Antigamente a empresa não tinha que dar satisfação para ninguém. Exato. Que a única razão dela existir era ganhar dinheiro. Ponto. Ponto. Exato, exatamente. Passou um que tempo que ela indo. começou a ter que dar satisfação para os outros, porque os caras começaram a querer saber mais. Então, a informação trouxe questionamentos e as pessoas falam, tá, eu estou aqui para dar dinheiro para o patrão, mas o que essa empresa quer fazer? O que ela quer ser? Aonde ela quer ir? Aí começou pergunta, e talvez isso tenha trazido os primeiros dissabores. Porque tem empresário que não sabe dizer se quer o que ele quer. E, cara, se você não consegue falar para o teu colaborador o que você quer ser, o que você quer da tua empresa, onde você quer que a tua empresa esteja daqui a 1, 2, 5 anos,
Como é que você vai cobrar que o cara não está fazendo o que foi combinado? E aí, Vanderlei, o mercado pede isso hoje, né? E antigamente o mercado não pedia isso. A gente vem falar disso depois da revolução. Agora é o O Chico Chico que agora tem que tá, fazer piadinha. aqui. fazendo piadinha. É mole. Depois da revolução industrial, então aí a gente tem um comportamento diferente. Sim. Mas vamos pensar no cara que está fazendo o que está fazendo e não tinha pensado nisso ainda. Eu tive uma experiência com a Karine. E a Karine, com os olhos cheios de lágrimas, ela falou assim, agora eu entendi meu propósito. E acho que ela estava com mais de 35 anos. Ela falou, Fer, agora eu entendi. O que eu faço, por que eu faço, por que eu amo o que eu faço. Ela falou, nossa, como assim? Eu falei, não tem problema, porque muitas pessoas passam a vida inteira sem saber. E não é que está 100% errado, é só porque realmente não parou para sentar para fazer isso. Para analisar. E aí, só que o que acontece hoje, o que a gente fala muito, a gente fala para os nossos clientes, por que você está fazendo o que você está fazendo, influi diretamente na sua posição de mercado. É só isso porque a gente está trazendo aqui, porque senão fica muito no romântico. Meu propósito é subjetivo. Quando a gente fala de disciplina, que até o Diego trouxe muito, muito bom aqui a questão da disciplina. Cara, se você tem um objetivo, né? Vamos levar para o lado do romântico do propósito, talvez. Não, é Se básico. você tem um objetivo, na segunda-feira você acorda disposto, na terça-feira você não acorda, mas você vai trabalhar. Mas você vai. É sobre isso. Não tem o ditadinho lá que fala? Você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve? É isso aí. Aí você entende porque que tem muito empresário que está perdido. Ele não sabe para onde ele quer ir. E aí, não, mas onde eu quero ir eu não consigo. Hã? Então, aí o que eu faço... E aí, porque sabe uma coisa que ficou sempre na minha cabeça, Vanderlei? Faz parte do processo. Cara, que processo que é esse? Caçamba de processo. Que processo? É o processo que você tem que fazer mudança. É o processo do empresário que tem que crescer. É o processo do empresário que tem que estudar. É o processo do empresário que vai ter que colocar a mão na massa, vai ter que sair do caixa, vai ter que ir para... É o processo. Esse o processo. É isso. Eu estou disposto? Eu estou disposto. Escutar a verdade, pegar um consultor que vai falar a verdade na minha cara? Ou eu quero alguém que vai só passar a mãozinha aqui, ó? Usei essa frase hoje. Cara, isso explica muita coisa. Inclusive, quando a gente iniciou a conversa nesse sentido, né? Quando você fala que alguma coisa é cara ou barata. Exato. É cara ou barata comparado a quê? o quê? A minha empresa é boa ou é ruim? Comparada O a quê? o quê? O meu produto é bom ou é ruim? Comparado a o quê? Qual é a tua referência? Que volta na missão, visão, volta na força de vontade. Se eu não tenho objetivo, se eu não quero saber, não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho serve, eu saio atirando para todo lado, que é o que a gente está vendo muito acontecer, que eu tenho um medo danado quando eu vejo o empresário meio desesperado, né, e querendo resolver uma situação pontual. Cara, tem hora que você recolhe a arma e espera para ver o que vai dar também. Agora, você só faz isso se você tiver um plano. Espera aí, estou tentando performar a coisa que não está acontecendo. O que está acontecendo no mercado? Eu vou trabalhar também, trabalhar para não ter resultado? Ou será que não vale a pena eu dar uma segurada? Será que eu não preciso dar um tempo na coisa aqui, pegar um semestre sabático, seguro a minha operação, porque não vou ter receita, mas também não tenho, talvez, algumas despesas. Tem hora que o cara tem que dar uma repensada para qual caminho ele vai fazer. Ainda assim, se você não tiver o mínimo de consciência sobre aquilo que você quer ou que você não quer para o teu negócio, como é que você vai optar por que caminho? Porque quando a gente falou de plano A, B, C, D, para mim saber se eu tenho plano A, B, C, D, eu tenho que ter algum plano. Tem que ter um ponto de partida. O processo começa, acho que nessa palavra que o Vanderlei falou agora, eu acho, da consciência. Porque a partir do momento que se tem consciência, você entende que você precisa fazer uma mudança. E que se você não faz, você tomou uma decisão. Não mudar. Mas você tem a consciência. Consciência. Eu vi hoje ponto, um negócio assim. né? Como é que é? Ponto de partida. Mas eu tô aberto. E? Fica vermelha, cara, sem vergonha. Você não tá aberto nada. Você tá aberto a escutar o que você quer. Exato.
Desde que te digam o que você quer ouvir, você está aberto. Caso contrário, você escuta, mas pela cara do cidadão fala assim, não vou fazer. Só que aí tem uma coisa também, né? Uma palavrinha de 3 letras, que é o ego. Ah, tá. Upa, Né? Ufa. Upa. Nós Nossa, quase era. esquecemos dele, né? Que mata muita gente. Que tem muito a ver. Né? O cara tem consciência, porque não basta ter consciência apenas. Ele tem consciência, ele sabe o que ele precisa fazer, ele sabe que ele precisa buscar ajuda, levantar a mão, só que ele não faz. Porque ele também não está disposto a perder a posição que eu estou. A turma acha que o trabalho que a gente faz muitas vezes na consultoria, na assessoria, seja marketing, seja processos, seja gestão, é fácil. E eles não fazem ideia do tamanho, da quantidade de saia justa que a gente passa, que como a gente diz, de vez em quando a gente é meio psicólogo, né? Porque você sai um pouco da esfera só da questão da gestão da empresa, e até para entender um pouco daquele contexto, você é obrigado a encostar um pouco em algumas questões ali pessoais, porque você percebe que tem alguns egos, você percebe que tem algumas questões lá que estão um pouco mal combinadas, né? Eu tenho isso emblemático, uma situação que aconteceu já faz um tempo já, de uma empresa que eu sentei com o empresário e com a equipe para discutir algumas questões que precisavam ser ajustadas na empresa. Tinha algumas questões fiscais, tinha algumas questões de sistemas, parâmetro do sistema dele estava meio zoado. Ia ser um trabalho um pouco complexo, porque é aquela história, né? Trocar pneu com o carro andando. Não dava para parar a empresa, ia ter que refazer aquela estrutura. E eu sei dizer que a gente começou a ver uma série de questões lá na empresa, claramente a percepção do que a gente acabou de comentar aqui, que tinha algumas pessoas lá que mandavam na empresa mais do que o próprio empresário, e eu sei dizer que num dado momento do bate-papo na mesa, eu percebi um pouco de desavença lá, de desencontro entre o profissional do financeiro e o empresário. Porque o empresário estava muito focado numa eventual perda de vendas, que é o que a gente escuta toda hora, né? O problema de uma empresa é venda. Se eu tiver cliente, se eu tiver venda, está tudo certo. Meu negócio está bem. Né? Eles insistem, né, nessa tecla. E aí começou a questionar algumas incompetências lá dos profissionais e tal, até que chegou num ponto que a pessoa lá do financeiro deu uma perdida de tom, né? Ele falou, tá, legal, você está reclamando que não está dando resultado, você está reclamando que não tem dinheiro, você está reclamando disso, você está reclamando daquele outro, né? Mas nem por isso você deixou de trocar a caminhonete semana passada e mandar o carnê para cá para a empresa pagar. Falei, ui. Como é que você, consultor, se posiciona num trem desse? Porque a radiografia desse cara estava cheia de osso quebrado, né? Aquela empresa, se tivesse uma radiografia da empresa, ia ter fratura exposta, ia ter fratura para todo lado. Porque tem uma questão ali de cultura, tem uma questão lá de liderança, tem uma questão lá de coisas mal resolvidas e tem uma questão financeira aí do que a gente já falou, bolso direito e bolso esquerdo. O cara mistura a grana da empresa com a grana dele. E aí, como é que você sai de uma saia justa dessa? Para mim, eu digo que é minha sorte. Tá? Para falar, você acabou não prestando a serviço de consultoria para o cara, perdeu o cliente. Mas, cara, tem hora que você também fala assim, é melhor deixar ir. Melhor deixar perder. Melhor deixar ir, porque como é que você se vira? Eu talvez não teria competência para pegar um cara tão destruído quanto aquele esqueleto que estava sobre a mesa lá e tentar consertar aquele troço. Porque ali tinha problema demais. Agora, o triste é que talvez não nesse nível, mas tem muita empresa por aí Nessa que situação. estão muito parecidas com isso, né? Por isso que eu estou usando a falar, ninguém vai saber quem é, nem é esse o intuito, mas são situações reais, né? Da questão da pessoa, durante um tempão, como eu disse lá no começo, dilapida a empresa, usando a grana para um monte de coisa, e depois, quando a empresa está numa situação ruim, começa a querer caçar os fantasmas, né? E aí vai caçar fantasma em tudo quanto é canto. E aí é aquela história que a Fernanda falou, né? Cara, já está numa situação que, desculpe, agora acho que não tem muito mais jeito para fazer, não. Agora, me perdoem, tá? Se doer, vocês pensam por que doeu. Chama o coveiro para jogar a última pá de terra, cara. Porque não tem jeito. Quando chega nesse extremo aí, não tem muito.
mais o Não existe que milagre, discutir. né, Vanderlei? Não existe milagre. E por que não fechou? Porque o cara sentiu o incômodo que a gente está falando aí. Meu Deus, vai explodir. Meu Deus, vai explodir. O cara sentiu, né, que ia incomodar. E aí não fez a consultoria exatamente, porque ia tocar em algumas coisas doloridas. Lá da empresa. E aí, eu costumo falar muito, né? Hoje até falei isso. Pessoal, não estou aqui para... Na validação de processo, quando a gente chega nessa fase, a gente reúne a equipe e eu faço uma validação, né? Antes de qualquer implementação. Então, quais as fases? Mapeei, desenhei um cenário possível novo, validei com o dono do negócio e eu chamo a equipe para validar. Porque eu tenho que escutar o cara que está ali, entendeu? Nas trincheiras. Não, principalmente que às vezes o empresário tem uma noção que a hora que você chega para conversar é totalmente ao contrário. Porque o empresário, às vezes, ele tem a ideia do que ele quer que seja. E quando a gente olha para o negócio e fala com quem faz, entende, mapeia e acompanha, não é aquilo. Na grande maioria das vezes. Imagina. Né? E hoje, até num processo de validação de processo com uma equipe, o que eu falei? Pessoal, esse momento não é eu apresentar. Vocês estão aqui para participar. Vocês construíram isso comigo. Porque é uma construção em conjunto com eles mesmo. Como a gente vai montando um quebra-cabeça. E aí, na validação, que eu junto todo mundo com o olhar de cada um, para ter justamente esse impacto, todo mundo com a boquinha fechada. Né? Isso aconteceu hoje. Parece assim, com medo. Sim, de falar, de dar opinião, de se expor. Exatamente, né? Porque o diretor estava ali. Aí eu falei assim, gente, nós vamos apresentar isso junto. Nós vamos validar isso junto. Eu não estou aqui para apresentar, isso aqui é uma discussão. Porque a partir do momento que todo mundo falar assim, é isso, Michele, vamos começar a implantar, aí, gente, aí para cima. O que é uma medida, diga-se de passagem, que diferencia aí empresas, profissionais e profissionais. Na consultoria, eu acho que é muito parecido, você já acabou de colocar isso na situação da assessoria, eu vi muitas situações em que a direção da empresa não dá atenção para a equipe. Não dá voz, né, Vanderlei? E não permite que muita coisa lá seja feita. Aí quando vem o consultor ou quando vem a assessoria, o cara tem carta branca para gastar e para fazer o que ele bem entender. E aí o sucesso é da assessoria ou da consultoria. De forma alguma. Cara, não tem sucesso da assessoria e da consultoria se a equipe lá da empresa não estiver junto. Sim. Por isso que é recomendado, eu faço isso, achei muito bacana a Michele ter colocado que também faz, porque você precisa da equipe para fazer funcionar. Você precisa do cara que está na ponta lá, fazendo a operação, que é o cara que sabe a melhor forma de fazer aquilo. Tudo bem que a gente pode ajudar com algumas experiências, com algumas vivências que a gente tem, mas você tem que envolver a equipe, porque ela não vai sozinha. Então tem esse lado que eu já vi acontecer, não foi nenhuma, nem duas, foram N situações em que a empresa não dá, né, espaço para a equipe, para os gestores desenvolverem a coisa, aí chama um cara de fora e o cara de fora pode tudo. Então tem os dois lados da moeda, né? A consultoria é bacana, mas ela tem isso. Aí vai de consultor, aí vai de profissional, né, Vanderlei? Porque assim, eu falo que a gente que está no campo, como assessor ou consultor, eu sou facilitadora. Só isso. E apenas isso. Tem consultor que ele se coloca num pedestal e que ele quer brilhar. E não é assim. A gente brilha através do resultado que a gente consegue fazer a equipe performar. E, às vezes, a equipe é aquela frase, né, dolorida de ouvir, mas é fato. O santo de casa, ele não faz milagre. E aí vem um consultor, o nosso papel, a nossa missão é dar voz para o que está ali dentro. Perfeito. E aí a gente traz isso. E hoje eu falei em reunião, nós vamos apresentar isso junto, porque fizemos junto. Porque, por exemplo, eu num nicho, que tipo de empresa que a Michele faz serviço? Faz processo? De açougue a escritório de advocacia, a hospital, a o que for. Tem muitas empresas de engenharia hoje ainda, né? Empresas de engenharia, tem um monte de nicho aí dentro, né? Mas por quê? O que você entende de construção? Eu não entendo nada de construção, mas eu não preciso.
Entendeu? Mas a consultoria assessoria não precisa entender do teu preciso. negócio. Eu preciso entender de gestão, eu preciso ter visão, eu preciso saber conectar as coisas e alocar os recursos no lugar certo. Porque isso também é um ponto. O que a gente mais vê é a pessoa certa no lugar errado ou vice-versa. Né? Então, começa por aí. E hoje eu usei essa frase. Agora juntou. Agora é o Diego e o Chico juntos. Eles estão ofendidos. Eles estão testando a gente. Vamos embora. O que o Chico, Chico falou aí? É isso mesmo. Passa um tempão a ser o multi-homem. Já vou pegar os dois comentários teus e juntar num só. Passa um tempão sendo o multi-homem, né? E concordo com você. Aí entra a educação, né, para quebrar alguns paradigmas, um deles vamos chamar aí de ego, e aprender a ouvir as pessoas certas, né, como você coloca aqui, os especialistas e profissionais que são melhores que nós mesmos. Né? Me veio uma coisa agora na cabeça, né? Tem empresário que quer ser o super-herói. Opa! E aí, prefere ver o negócio pegando fogo. Ele vira bombeiro. E as pessoas assim. Mas aí, ele quer ser o super-herói e bombeiro, vive apagando fogo. Mas aí, sabe qual que é a sensação que ele tem? Eu sou o cara. Opa, eu sou o cara. Sou imprescindível para essa organização. Perfeito. É bem por aí mesmo. E aí já vem o Diego aqui e completa, né? Empresário, maioria, é emotivo. Perfeito. Falei disso hoje para um empresário, né? Cara, quando você está muito envolvido emocionalmente com o negócio, você passa muitas vezes a não enxergar o óbvio. Eu sou essa pessoa aí. Você é passional, né, Fernando? Não, eu fiquei muito tempo, quando você falava para mim da Plim, vou te falar, de 2019, 2020, eu ficava emocionada. Se você perguntasse para mim o que era, eu ia te falar. Então, para não falar mal... Aí eu mal, só saí um pouquinho dali de conhecer a Michelle ainda, mas eu ainda vou te falar que até tem uma data, porque eu sinto que tem uma data de mudança, uma data de meu day one. Meu day one virou. Eu acredito que foi em meados de setembro do ano passado, que foi meu day one, assim, foi onde que eu percebi que eu não poderia mais brincar com a emoção, principalmente na hora de contratar. Ferrou. Era ou totalmente, não faz muito, ou na hora de demitir. Eu sofri coisas de ficar até ferrou, porque foi um pouco depois que a gente começou a conversar. E você sabe que eu uso muito o exemplo, para não ficar só afeito à questão da empresa, né? É mais ou menos, mas tem a ver com a questão do empresário. Eu também escutei isso recentemente. Pegou o recurso da empresa e adquiriu patrimônio. Uhum. Cara, adquirir patrimônio já está falando para tudo. Tem uma questão emocional aqui ligada. Uhum. E aí, quando o laço aperta, né, ou quando você vende um imóvel, vou usar o exemplo do imóvel que é bem pertinente, tem um lado emocional lá, né? E esse lado emocional, muitas vezes, nesse sentido do exemplo, ele caminha na questão do preço, né? Eu dou mais valor para a minha empresa pelo emocional do que, às vezes, a minha empresa vale realmente, econômica e financeiramente falando. E o imóvel também. E aí o que eu já vi muitas vezes, o empresário vai lá, durante um tempo, a empresa vai dando resultado, ele compra um imóvel, ele compra e na hora de se desfazer daquilo, não, mas vale 1 milhão. Não, 1 milhão é um valor emocional. Ele vale o quanto o mercado está disposto a pagar por ele. Não, porque eu pintei essa parede de preto. Tá, é a primeira coisa que o novo proprietário vai tirar. Porque é teu. Então, essa questão emocional que o Diego colocou e que a Fernanda vestiu a carapuça, opa, vamos chamar aqui hoje, assim. Hoje ela está meio assim. Só. Assim. É muito real. Porque, cara, a hora que você joga só a emoção, e a gente falou até em outras lives aqui sobre isso, né? Razão e emoção. Quando ele está muito envolvido emocionalmente com a coisa, aquilo se torna um vício tão grande que eu arriscaria dizer que é como o vício do jogo. Você começa a não perceber mais quando pode parar, cara. E tem empresas por aí que já passaram da conta. O cara não sacou. Não, mas eu quero. Isso aqui foi do meu pai, foi da minha família. Cara, mas já passou da conta. Você tinha que ter percebido isso
Lá atrás. Não, mas eu vou receber um dinheiro, eu vou dar um jeito. Cara, isso aqui é fundo perdido. Saco sem fundo. Do jeito que tá, sem estruturar, sem desenhar, só ter dinheiro não vai resolver. Vai entrar por aqui e escapar aqui por baixo. Não tem jeito. isso. Então, cara, emoção é bacana. Paixão por aquele negócio te movimenta, te faz acordar de manhã, te faz ter garra para brigar com todas as dificuldades. Yes. Só que razão, né? E aí, como a Michelle colocou, foi ela que falou, não estou sonhando o que estou falando, cata o ego, guarda lá no bolso de vez em quando, usa ele quando precisa e guarda ele quando não precisa. Meio por E aí. assim Flávia. como também ter uma empresa só baseada em razão também não dá, né? Não dá. Só ser É. razão Mas, ali, não tem como nem lidar com não pessoas. sobrevive, Mas, assim, eu falo que o propósito costuma resolver muito isso dentro das empresas, Fer, porque as pessoas que estão ali, se você tem algo muito bem fundamentado, você faz por elas naturalmente. Boa. Naturalmente. Né? Acontece E eu tiro isso como exemplo meu mesmo, assim. É você E que está aqui? falando, tá, Diego? A Michelle não está vendo lá. Não. E a Eu gente não tô fica vendo. rindo. Agora o Diego A gente fica rindo Ui, aqui. Vanderlei, desculpa. A gente fica rindo aqui. Aí e, eles e falam, ela olha pra preciso gente só como de se o problema 20 fosse ela. clientes pra pagar os Eu aluguéis não atrasados. vou, Depois eu não vai vou dar comentar, tá, Diego? Não vou comentar. Caramba, hein? 2 horas conversando. Pois é. E não parece que nem passou. E parece que nem começou. Delícia. A Michelle trouxe o prático, né, Vanderlei? Pra galera que tá nos ouvindo. Cara, eu Ela gosto falou muito bastante. desse Deu viés, pra né? tangibilizar aí pra Deu, turma né? entender um começo, sabe? Porque, assim, a grande dificuldade, tá? Putz, falamos pra caramba aqui 2 horas já. 2 horas? Quase 2, né? E aí, às vezes, tem gente que às vezes ainda tá do outro lado, ainda com dúvida. E por onde que eu começo? Aí, às vezes ainda não tá claro, né? O que você acha? Eu acho que a gente conseguiu, pelo menos. Olha, eu não vou de forma alguma dizer que nada do que a gente falou aqui não seja muito válido. Você corrigiu minha fala essa semana. A gente estava conversando, algum tempo atrás aqui, a gente falou que tinha 30 horas já de conteúdo gravado e a Fernanda fez a conta lá agora e me corrigiu. Agora já deve estar passando a 60. Com esse de hoje, com certeza já está passando umas 60 horas Sim. que a gente falou sobre gestão, sobre diversos prismas, sobre diversos aspectos, em contextos diferentes, mais recentemente com pessoas diferentes. O Chico está aqui com a gente, de vez em quando está na mesa, agora ele está lá nos bastidores, cornetando. Precisamos trazer o restante dessa galera aqui para a mesa também, porque ficar cornetando aí, viu, Diego? Agora a gente traz você para a mesa aqui também. Mas é aquela coisa que eu digo, cara, é uma história sem fim. Né? Porque a gente vai falar, vai enveredar, cada caso é um caso, cada empresa, como a gente brinca, é o seu DNA. Um organismo diferente. Mas, né? cara, eu afirmaria, como eu afirmei sempre para os meus alunos em sala de aula, porque ainda que hoje o acesso à educação formal, né, vamos falar de educação formal rapidinho, seja muito mais fácil do que já foi num passado. Hoje tem os EAD da vida, tem um monte de opções aí, não estou aqui dizendo que é bom ou ruim, estou dizendo que elas existem, tá? Mas, ainda assim, proporcionalmente, diante da sociedade como um todo, pessoas interessadas com vontade já não tem lá desde a sala de aula. Eu falava para os meus alunos, enquanto vocês estão aqui, numa sexta-feira, eu dava aula para uma galera lá na faculdade, na sexta-feira, a última aula. Enquanto vocês estão aqui, sexta-feira, 10 horas da noite, trocando ideia, ralando o peito aqui para conseguir, né, angariar conhecimento, trazer informação, tem uma galera por aí que está tudo no boteco, tem uma galera por aí que está assistindo o jogo, tem uma galera por aí que está pouco se linchando para o que está acontecendo. Então, quando a gente falou até agora aqui de esforço, quando a gente falou de instrução, quando a gente falou de conhecimento, e não estou falando sigam apenas o Connect, tem muita coisa boa aí no mercado. Por isso que a gente vive, e vou reforçar, fiz toda essa introdução para chegar lá, vou reforçar, cara, está aqui, para os empresários que estão nos assistindo, seja em Franca ou fora de Franca, quase 60 horas
de um monte de coisa bacana que a gente falou, e que você pode pegar, a partir daí, né, algumas luzes que possam iluminar aí o teu Sua caminho. jornada. Do mesmo jeito que eu falo, Fernanda e Michele corroboram desse meu pensamento. Nós nunca dissemos que nós somos donos da verdade, nunca dissemos que a gente sabe tudo, mas diante das nossas especialidades, a gente tem vivência, tem experiência, tem bagagem para ousar, né, tentar dar alguns caminhos para o pessoal e para fazer algumas reflexões. E hoje, no lugar do Elton, está aí o Salatiel, e o que ele colocou é muito pertinente, muito próximo, alinhado, Combina muito, né? mas com tudo que a Com gente o que a está gente dizendo trouxe. aqui. Tanto é que as questões que ele fez ali, no intuito, talvez, da gente dar a ele uma outra visão, ele, na verdade, confirmou que as atitudes que eles estão tomando têm muito a ver com aquilo que a gente está dizendo. O que nós estamos dizendo aqui é novo? Nós estamos reinventando a roda? Não. Não. O dia a dia nosso nos coloca na posição de trazer para vocês aquilo que a gente vê que são as melhores práticas do mercado. É assim que eu costumo dizer. Sim. As melhores práticas do mercado é isso que a gente está entregando para você. Então, você que está assistindo, vê um empresário que está com dificuldade, vê um profissional aí que está meio perdidão, não sabe para onde correr, cara, vai lá no canal da Plim, acompanha, monitora esse troço, vem com a gente aqui, segue nas quintas-feiras ao vivo. A gente tem certeza que com toda a nossa humildade, não tem ego nenhum em cima da mesa aqui, a gente está falando muito sinceramente, a gente acredita que de alguma forma esse nosso bate-papo possa te trazer alguma coisa de positivo. Caminha com a gente tem novos projetos, a gente tem novidades vindo por aí muito em breve, que estão relacionadas a isso que a gente está dizendo. Ah, que bonito, que legal. Não, nós estamos vendo lá na frente negócios, sim, e a gente quer que as pessoas que participem conosco de negócios estejam interessadas em fazer negócio, em ganhar dinheiro. Se não for para isso, cara, perdeu tempo, 1h50 e pouco aqui, jogado na lata do lixo. Eu tenho minha convicção que não é. Vocês têm suas crenças, têm seus pensamentos aí, julguem o que vocês acharem pertinente. Fernanda, muito obrigado. Michele, muito obrigado. Salatiel, muito obrigado. Salatiel do céu, o que eu faço agora? Eu ia perguntar um negócio para ele, eu vou deixar para o próximo. Caramba! Hein? Não, acabou. A Rede Globo descobriu. Quando eu não começo, eu termino. Meu Deus, eu tô aqui assim, ó, com o queixo caído. Que espírito baixou aí no homem? É isso aí. Meu Deus do céu, gente. Mas assim, Wanderley, muito obrigada pelas trocas, pelas colaborações de sempre. Vocês sabem que eu falo com o coração, então é eu difícil, acho que é muito, né? Acho que o Chico me falou, cara, eu imaginava que era sem nada mesmo, que vocês conversavam e que isso era real. Cadê o papel? Que não era ensaiado. Cadê o script? O Chico ficou doido, falando, como assim, não é ensaiado mesmo? Como assim? E o Connect é para isso, né? A ideia de sempre, lá desde o início para mim, que hoje eu descobri que é o sistêmico, né, Wanderley, que a gente está... Você deu nome pro negócio. Agora eu consegui dar nome pro negócio. Então, é para isso, é para essa colaboração. Muito obrigada, viu? Muito mesmo. Você já acabou até dando spoiler aí, mas... de leve. Muito em breve. Os caras vão ficar curiosos, vão morrer de curiosidade. Mas vem muita coisa bacana por aí, gente. Vem mesmo, assim, esse começo de ano, esse primeiro semestre, né? Foi um ano, eu acredito que, um início, né? Bem diferente para todo mundo. Eu acredito que muitas pessoas tiveram que sair da caixinha, né? Nós também saímos, a Michele também vem com novidade, eu também, o Wanderley também, então até o Salatiel anda se movendo, e é isso, né, Salatiel? Acho que estamos aqui para promover essa mudança, né? Para conectar os empresários, principalmente ali, os tomadores de decisão, independente que estão à frente ou não dos seus negócios, porque é para isso, né, que isso tudo aqui existe. Mi, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço o Gostou? convite mais uma vez, adorei. Lógico que eu não ia falar que não gostou não, viu, né? Mas como é rico, né? Esse bate-papo, tanto que é bom estar com o Wanderley sempre trocando ideia e conversando, é uma troca de aprendizado enriquecedora.
E quando a gente está aberto para isso aqui, a gente doa, mas a gente recebe muito mais. Com né? certeza, né? Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Tá? A bancada é sua, viu? Sempre que você Muito puder, obrigada. Estou à disposição esteja e conosco. vamos que vamos. Falar de processo, de planejamento, tem muito mais coisa, né, Vanderlei, pra gente falar. Foi Agora só já um- está na hora de começar a sair pontapé, um né? pouco do planejamento, É, com as outras feridas que estão abertas Semana que por vem a aí. gente tem uma ferida boa pra falar, hein? Verdade. Vamos falar não, né? Vamos contar aqui. Vai que a pegar gente na vai- parte mais sensível da Vai. grande maioria dos empresários. Acho que eu não vou nem sentar aqui, vou sentar de cá, só escutando. Deixa lá. Deixa pra Vou falar quinta-feira nada, que não. vem. Então já fica o nosso convite para que quinta-feira que vem, às 19 horas, você esteja conectado novamente aqui com a gente, diretamente dos estúdios da Tech Job. Meu convite também é que você curta, né, o episódio daqui. É muito importante que você curta. Eu não falei isso no início, né? Não pode esquecer. Compartilhe, encaminhe para outras pessoas, para outros empresários, para quem você achar que precisa escutar tudo isso aqui que a gente tem falado e todas essas horas que a gente vem falando sobre gestão aqui no Connect, tá? Vem novidades por aí. A gente vem falando disso desde o começo do ano, mas agora está mais perto de chegar, porque nós estamos em fase de planejamento, né? Então, futuramente a gente vai contar quais foram os planos, os caminhos, como a gente chegou, por que a gente chegou. E conta para eles, que para quem acha que o planejamento sai de primeira, não sai, não. Não sai, não. Uh-uh. Nossa, Vanderlei, a gente pode contar depois até essa Depois a história. gente conta o calvário. Os caras que só eles têm problema. O Exato. planejamento para projetos passa pelas mesmas Desafiador. etapas, pelas mesmas dificuldades, e inovar é bacana, mas custa um preço, né? Que você não Exato. tem parâmetro, às vezes, para comparar. Ah, mas é parecido com alguma coisa que tem no mercado. É parecido, mas não é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa. Chega de spoiler. longe é a mesma coisa, não é a mesma coisa. E é muito bacana, assim. A gente espera muito que vocês se conectem com esse projeto novo, que vocês estejam aqui conosco. Muito obrigada mais uma vez e se conecte. Boa noite. Tchau, gente. Tchau. Até mais.